Capítulo 1. Pamplona e depois. A manhã cinzenta estava amanhecendo com neblina, sobre a pequena cidade de Pamplona, em Navarra. Para muitos dos que estavam dentro da fortaleza, parecia que a melancolia da manhã tinha penetrado em seus corações, tão desanimadora era a perspectiva que se apresentava diante deles. A pequena guarnição estava enfraquecida pela retirada de muitos dos oficiais espanhóis, suas fortificações estavam incompletas, a munição era escassa, e acampado às portas da cidade estava o exército francês. O ataque poderia começar a qualquer momento e, a menos que os reforços esperados chegassem, nada poderia salvar a fortaleza. Anotação: no ano de 1512, Navarra foi anexada por Fernando da Espanha. 9 anos depois, João de Albret, o herdeiro legítimo, com o auxílio dos franceses, tentou recuperá-la. As simpatias dos navarrenses estavam totalmente voltadas para o exército invasor, que avançou sem obstáculos até as muralhas de Pamplona, a capital, que havia sido apressadamente e parcialmente fortificada pelos espanhóis. Os franceses entraram na fortaleza em 20 de maio de 1521. A ideia de rendição havia se apresentado a muitas mentes, e certamente teria sido posta em prática se não fossem os esforços de um jovem oficial espanhol, Íñigo, ou Inácio de Loyola. Durante dias, ele havia exortado os fracos, encorajado os desanimados, e infundido em cada coração um pouco de sua coragem e esperança. O vice-rei certamente viria em seu socorro, ele argumentava, as condições oferecidas pelos franceses eram humilhantes para o orgulho espanhol. Pela honra de seu país, que perseverassem um pouco mais, e tudo ficaria bem. Não era de se admirar que o jovem Loyola, dotado de uma incrível capacidade de influenciar os outros, fosse o queridinho de seus homens e o favorito de todos. Sua família era uma das mais nobres da Espanha, ele já havia se destacado no campo de batalha, mas não era apenas como soldado que ele se destacava. Especialista em todos os muitos esportes da época, ele poderia escrever uma serenata de amor, ou um poema religioso com a mesma facilidade, e ilustrá-los habilmente quando escritos. Ele era um bom dançarino, em um país onde homens e mulheres nascem com ritmo e música nos pés. Mas, acima de tudo isso, ele era um homem de guerra. Sua aspiração mais querida era conquistar honra e glória como soldado, fazer para si um nome que viveria na história de seu país. Vamos ver mais tarde como essa aspiração foi realizada, mas o campo de batalha, e a forma da guerra, estavam ocultos no presente nos conselhos secretos de Deus. A esperança de Inácio de um reforço rápido foi vã. O vice-rei não veio, e o ataque começou naquele dia. O assalto foi desesperado, o jovem espanhol lutou como um herói antigo. Onde o fogo estava mais intenso, ele estava nos parapeitos, uma figura em armadura brilhante, lutando com a força de 10. Atacante após atacante caía morto a seus pés, ou era arremessado para trás dos parapeitos, mas a cidadela estava condenada. Uma bala de canhão atingiu as ameias onde Loyola estava, de espada em punho, como um jovem Aquiles, e ricocheteou, quebrando sua perna direita e raspando a esquerda. Inácio caiu, e com ele caiu Pamplona. Quando o homem ferido recobrou a consciência, ele estava deitado em uma tenda no acampamento francês, e um dos mais distintos oficiais franceses estava sentado ao lado de sua cama. Lentamente a verdade começou a clarear em seu cérebro cansado. Ele era prisioneiro, e Pamplona havia sido tomada. Então seus olhos caíram sobre sua espada, e ele começou a se perguntar. Sou seu prisioneiro, disse ele, virando-se para o francês, e ainda assim me deixou com minhas armas. O oficial se curvou com uma cortesia cavalheiresca. Todos os homens valentes podem apreciar a verdadeira coragem, Dom Íñigo, respondeu ele, você é nosso convidado, há algo que eu possa fazer por você? Estou à sua disposição. O jovem espanhol pensou por um momento. Meu tio, o Duque de Nájera, está a caminho de Pamplona, respondeu ele, ficaria grato se você o informasse que eu fiz o meu melhor. Assim que conseguiu suportar a viagem, Inácio foi levado para o castelo de Loyola, onde foi recebido por seu irmão mais velho, Dom Martim. Lá, devido à má colocação do osso, a perna teve que ser quebrada novamente, e por vários dias sua vida esteve em perigo. Semanas longas de sofrimento se seguiram, e a inatividade forçada, para um espírito ativo como o do jovem soldado, foi uma das partes mais difíceis.
cada movimento lhe causava dor. Finalmente, a ferida cicatrizou e os médicos examinaram cuidadosamente a perna ferida. Havia apenas uma coisa que eles achavam que talvez devessem mencionar. A perna direita ficaria um pouco mais curta, e menos bem formada do que a esquerda. A vaidade do enfermo se alarmou. Devido ao traje da época, com suas meias longas e justas, qualquer peculiaridade na maneira de andar seria muito perceptível. Inácio tinha muito orgulho de sua aparência e de sua postura graciosa. Não havia remédio, ele perguntou ansiosamente: nada poderia ser feito? Os médicos se olharam seriamente. Havia uma solução, disseram, mas mal aconselhariam. A ferida teria que ser reaberta, parte do osso serrada, e a perna alongada com um aparelho de ferro. Então talvez tudo ficasse bem. Façam isso, respondeu Inácio prontamente. Os médicos ainda hesitaram. A operação seria muito dolorosa, eles objetaram, e seria seguida por semanas de sofrimento, durante as quais o paciente teria que permanecer absolutamente imóvel. Faça isso, repetiu Inácio teimosamente. Naqueles dias, as modernas invenções para aliviar a dor eram desconhecidas. O paciente foi firmemente amarrado, e, plenamente consciente de tudo o que estava acontecendo, suportou o melhor que pôde. Inácio, como valente soldado que era, cerrou os dentes, e suportou a dor sem vacilar. Mas quando tudo acabou, e a angústia do membro torturado ficou um pouco mais fácil, o pensamento dos dias cansativos à sua frente foi quase insuportável. Tragam-me um livro, uma história, um romance, qualquer coisa para passar o tempo, ele gritou. Livros eram raros no castelo de Loyola, pois a impressão tinha sido inventada há pouco tempo. Trouxeram o que tinham, e Inácio leu. Agora, as coisas que acontecem nesta terra, parecem muitas vezes acontecer por acaso, e os homens são propensos a esquecer que a vontade de Deus está por trás delas, ordenando e dirigindo tudo. Um dos livros que caiu nas mãos de Inácio foi uma história que sempre comoveu os corações dos homens, aos mais nobres pensamentos e ações. Era Vida de Cristo, escrita por um monge cartucho da Saxônia, que trouxera para sua tarefa uma mente iluminada pelo amoroso estudo das Escrituras, e um coração purificado por longas horas de oração. Não em palavras suaves é contada a história terrena, amor de todos os amores. Que te mostrou por uma hora, a vergonha era o teu reino, e a censura a tua glória, a morte a tua eternidade, a cruz o teu poder. O coração do jovem soldado ardeu dentro dele enquanto lia. Certamente aqui estava o mestre, com o qual ele sempre havia sonhado, um rei-herói a quem seria uma verdadeira honra servir, um líder de homens a quem valeria a pena seguir. Ele rezou enquanto estava deitado em sua cama de sofrimento, e aprendeu a fazer um amigo, do Senhor que estava começando a conhecer. Em espírito, ele o seguiu pelas cidades e vilas da Galileia, regozijando-se como um coração que finalmente encontrou seu ideal, em sua nobre e graciosa presença. Seria uma amizade ao longo da vida para Inácio, e uma que cresceria em força, à medida que os anos passassem. Mas a mudança não foi realizada num momento. Os devaneios da sua juventude voltaram persistentemente. Por que ele deveria renunciar a tudo o que era tão atraente para sua juventude e ambição? Pois servir a este novo mestre significava renunciar a tudo o que era agradável à natureza. O que seus amigos diriam? Eles não ririam dele na corte. Mas a voz do líder divino soou acima do tumulto da carne, chamando o jovem Loyola para o seu serviço. Uma noite, quando o desejo de fazer o que era melhor estava forte em sua alma, prostrou-se diante de uma estátua da Virgem Maria, e se comprometeu, em linguagem de verdadeiro soldado, a seguir seu filho divino até a morte. Naquele momento, um tremor como o de um terremoto abalou o castelo de Loyola, quebrando as janelas, e rachando a parede do quarto de cima a baixo. A partir desse momento, Inácio só pensava em uma vida de penitência. A ideia de fazer uma peregrinação à Terra Santa, descalço e como mendigo, agradava à sua imaginação. Depois, talvez pudesse entrar no mosteiro dos cartuchos. Ele até enviou um servo à Cartucha de Burgos, para fazer investigações sobre a regra de vida dos seus habitantes. Embora o mensageiro fosse instruído a manter segredo, é provável que não o tenha feito, pois Dom Martim começou a mostrar ansiedade por essa época. Ele notou a mudança em Inácio,
e não estava muito certo do que esse irmão obstinado poderia ter em mente. Ele lembrou-lhe da esperança da família, de que ele trouxesse honra ao nome de Loyola, e da carreira que estava diante dele. Ele pouco sabia de que forma essa esperança seria realizada, ou como essa carreira seria travada. Se as paredes do quarto pudessem falar, onde Inácio havia passado tantos dias e noites cansativas, onde havia rezado fervorosamente e onde, como nos é contado, a própria Virgem Maria apareceu a ele com o seu divino filho nos braços, elas poderiam ter antecipado a verdade. Inácio Loyola seria, daqui em diante, para o bem ou para o mal, o campeão do Rei dos Céus. Seus sonhos de glória terrena haviam desaparecido na luz dos olhos do seu mestre. Capítulo 2. O campo de batalha. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse Nosso Senhor, falando de seu reino, aquela igreja que ele veio fundar na terra. Ele não disse que as portas do inferno não lutariam contra ela, ele sabia, pelo contrário, quão amarga a guerra seria e quão incessante. Ele sabia que seria uma guerra, que duraria enquanto o mundo durasse, e que às vezes o coração dos seus fiéis desanimaria, enquanto se perguntavam, assim como os apóstolos haviam feito antes deles, se seu Senhor e Mestre não estaria dormindo, pois parecia não se importar com a tempestade que estava rugindo ao seu redor. Haveria os inimigos de fora, não foi Nosso Senhor mesmo quem previu? Sereis odiados por todos os homens por causa do meu nome, mas ainda mais amargos seriam os inimigos de dentro. Não poderia ser diferente. Enquanto o mundo durasse, a natureza humana ainda seria a natureza humana, com suas possibilidades para o bem ou para o mal, e muitos escolheriam o mal, e abandonariam o bem, mais agradável porque mais fácil. Dos 12 apóstolos, um era traidor, um que tinha vivido na própria presença do Filho de Deus, e ouvido com seus próprios ouvidos, o ensinamento que deveria atrair as almas dos homens ao céu. Seria diferente com a Igreja de Cristo? Era para ser diferente? O joio e o trigo cresceriam juntos, disse o Mestre, até a colheita, e a colheita seria o fim do mundo. Através de todos os séculos vemos ainda a mesma coisa, as forças do bem e do mal lutando até mesmo dentro da Igreja, o joio e o trigo crescendo lado a lado. Entre os sábios e fortes, os santos e mártires que têm se sentado no trono de Pedro, tem havido homens maus, impregnados de um espírito mundano. Por acaso não vos escolhi a vós 12, e um de vós é o diabo? São os filhos infiéis da igreja que têm infligido a ela as feridas mais cruéis, o amigo íntimo em quem eu confiava, se fosse outra pessoa, eu poderia suportar. Ainda se mantém a promessa, e a premissa não falhará. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Ele estará com ela todos os dias até o fim do mundo, e, como um poderoso rei envia seus generais para lutar contra seus inimigos, assim Nosso Senhor levantou para si mesmo, em todas as eras, poderosos campeões para lutar por sua verdade. Santo Agostinho de Hipona, que está ao lado de Santa Maria Madalena, à frente do exército dos gloriosos penitentes de Cristo, foi o campeão escolhido da Igreja na África. Tarde te amei, ó beleza sempre antiga e sempre nova, foi o grito de seu coração, enquanto trabalhava com toda a força de sua grande alma, contra os inimigos de seu mestre. Quando a corrupção de Roma dos Césares havia espalhado seu veneno, por todos os países civilizados da Europa, e até mesmo o clero, não estava isento dos vícios que eram impotentes para conter, Bento, um jovem patrício romano, fugiu daquele mundo onde a autoindulgência reinava supremamente, para fundar na oração, no trabalho e na autonegação, aquela ordem que seria a força regeneradora dos séculos que se seguiram. Mais tarde, quando o mundo estava se esfriando novamente, sob a paixão pelo luxo e esplendor, que era uma característica tão marcante da Idade Média, Francisco, o pobre de Assis, saiu da casa de seu pai para pregar o amor à pobreza, atraindo multidões, para abandonar suas vidas pecaminosas, e seguir aquele mestre, do qual ele era um representante tão atraente. Enquanto pregava nas montanhas da Úmbria, São Domingos estava fundando sua ordem de pregadores, os cães do Senhor, que estariam firmemente ao lado da Igreja de Cristo, defensores habilidosos da verdade,
e mestres da doutrina. Com o Renascimento, um novo perigo surgiu. O renascimento do conhecimento era uma coisa excelente em seu caminho, mas, como muitas outras coisas excelentes, tinha suas desvantagens. Em primeiro lugar, devemos entender que a palavra conhecimento, quando usada em conexão com o Renascimento, significava apenas o estudo de autores clássicos e da arte clássica. Agora, os antigos escritores da Grécia e de Roma eram pagãos, e viveram na maior parte em uma época em que a corrupção do mundo civilizado era proverbial. Eles escreveram para uma era corrupta, e ao lado de grandes e nobres pensamentos, há muito que apela apenas ao mais baixo e vil no homem. A paixão por tudo que era clássico tornou-se uma obsessão no sul da Europa, e se espalhou até mesmo para os países do norte. Ninguém era considerado de valor, a menos que fosse um bom estudioso de grego e latim, e se ele fosse um humanista, não importava o quão má fosse sua vida, ou quão vergonhosos fossem seus escritos, ele era cortejado e admirado em todos os lugares. Assim, o espírito pagão se infiltrou com os autores pagãos. As histórias dos deuses e deusas pagãos eram lidas com mais entusiasmo do que as vidas dos santos ou seus escritos. Ovídio e Horácio eram preferidos às sagradas escrituras. O veneno se espalhou por todas as classes. Muitos do clero foram infectados. A fé havia se enfraquecido, o fervor havia relaxado, a pompa e o luxo reinavam supremos, e aquele amor fatal, pelo prazer e pela autoindulgência desenfreada, que havia arrastado o mundo para baixo tantas vezes antes, estava arrastando novamente. A Vênus de Tiziano havia tomado o lugar das Madonas de Fra Angélico. Havia necessidade de reforma. Ninguém viu isso mais claramente do que a própria Igreja, como testemunham os escritos e vidas dos homens santos da época. Mas onde a reforma era necessária era nas vidas e nos costumes do clero e do povo, no segmento mais fiel do nobre ideal que a Igreja de Cristo estabelece, e sempre estabeleceu, para seus filhos, não na diminuição desse ideal para um nível mais baixo, nem no ataque às doutrinas das quais Cristo fez de sua Santa Igreja guardiã. Não pensou assim Martinho Lutero, um monge agostiniano da Saxônia, que, abandonando as restrições da vida monástica, juntamente com o hábito de monge, havia se casado com uma freira apóstata, atacado abertamente quase todos os dogmas da Igreja Católica, e estava pregando sua própria doutrina por toda a Alemanha. Os acomodados acolheram prontamente o novo ensinamento. A doutrina de Lutero da justificação pela fé era essencialmente confortável, pois eliminava a necessidade de penitência e mortificação. Acredite e relaxe é uma máxima mais agradável, para carne e osso, do que negue a si mesmo e tome a cruz. A maré de um protestantismo em ascensão só poderia ter sido contida por meio de um sacrifício próprio dedicado, de nobres esforços e de pureza de vida entre o clero. O veneno do Renascimento havia feito o seu trabalho muito bem, seu ensinamento pagão havia roubado de muitos a sua virilidade e sua energia. Senhor, não te importas que pereçamos, foi o clamor do povo de Deus, como nos tempos antigos. A tempestade rugia impiedosamente ao redor da barca de Pedro. Sua promessa não falhará. No limiar do castelo de Loyola estava Inácio, o soldado, o campeão de Cristo, e as palavras de outro grande santo, cuja conversão foi tão maravilhosa quanto a sua própria, estavam em seus lábios. Senhor, o que queres que eu faça? A resposta não tardou a chegar. Capítulo 3. A Forja das Armas. A uma jornada de distância de Barcelona, de onde as águas azuis do Mediterrâneo banham, a ensolarada costa da Espanha, ergue-se uma montanha alta e acidentada, cujos picos têm a forma de uma borda afiada de uma serra. Monte Serrate. Ou a Montanha da Serra, é como é chamada pelos espanhóis, e em suas encostas rochosas, encontra-se um dos santuários mais famosos da Madonna, Nossa Senhora de Monte Serrate. O pôr do sol de uma tarde de primavera tingia os picos afiados de vermelho, quando um cavaleiro solitário cavalgava lentamente pela estrada íngreme da montanha, que leva ao santuário. O cavaleiro solitário era Inácio. Para onde ele se dirigia?
Esse jovem cavaleiro andante? A resposta ainda não estava clara para ele. Sonhos da Terra Santa enchiam seus pensamentos, pois na Espanha, mesmo nos tempos em que escrevemos, de cruzada ainda era uma palavra, que fazia o coração de todo nobre pulsar. Seria essa a vontade de seu senhor para ele? Inácio não podia dizer. Como um verdadeiro soldado, ele aguardava a ordem de comando, pronto para o que viesse. Enquanto isso, ele sentia a necessidade de solidão, de penitência e oração. Essa natureza ardente não era uma que fizesse as coisas pela metade. Na estrada da montanha, ele encontrou um mendigo, e presenteando-o com suas roupas ricas de seda e veludo, vestiu-se com uma túnica longa de pano de saco, e a amarrou em volta de si com uma corda. Assim vestido, ao anoitecer, ele pendurou sua espada e adaga no altar de Nossa Senhora e, como um verdadeiro cavaleiro, preparou-se para manter sua vigília de armas. Era a véspera da Anunciação de 1522. As sombras da noite se alongaram, os raios da lua se infiltraram pelas altas janelas arqueadas da capela, fazendo estranhas figuras no chão e nas paredes, e brincando em torno da figura imóvel, que estava de joelhos, com os braços estendidos diante do altar. Durante toda a noite, Inácio vigiou em oração, oferecendo-se à vontade de seu Senhor soberano, prometendo ser seu bom homem, e lutar em suas batalhas para sempre. Era a dedicação de uma nova vida. Ao amanhecer, depois de ouvir missa e receber seu Senhor, ele partiu em direção à pequena cidade de Manresa, não muito distante. Refugiando-se no hospital de Santa Lúcia, ele se ofereceu para cuidar dos doentes, escolhendo os mais mal-humorados e aqueles que sofriam das doenças mais repulsivas. Ele reunia as crianças das ruas ao seu redor e as ensinava o catecismo. Todo o seu tempo livre era dedicado à oração. Sob a túnica de saco que vestia, ele usava um cinto de ferro afiado, e uma camisa de cabelo substituía o fino linho que costumava usar. As pessoas olhavam e questionavam, havia algo na postura nobre do jovem estranho, no brilho de seus olhos escuros, que não combinava com a túnica de saco. Ele é um príncipe disfarçado, sussurravam. Outros zombavam dele como um tolo. Nem a túnica de saco nem a penitência eram fáceis para Inácio. Mais de uma vez no hospital, sua natureza se revoltou contra as visões, os cheiros, o trabalho que ele havia se proposto a fazer, e a tentação de deixar tudo, de voltar à vida antiga onde tudo havia sido tão agradável aos sentidos, o tentou fortemente. Ele enfrentou isso com o antigo espírito de soldado e, procurando aqueles que sofriam de câncer, lepra ou outras doenças repulsivas, beijou suas feridas, lavando e as vestindo com redobrada ternura. Assim passaram vários meses, mas Inácio ainda não estava satisfeito. Nas encostas rochosas perto de Manresa havia uma caverna, cuja entrada estava coberta de espinhos e arbustos. Nessa caverna ele decidiu se estabelecer. Sem cama além do chão duro, sem luz além da que filtrava pela pequena abertura pela qual ele havia entrado, ele rezou e fez penitência, buscando o conselho de Deus. Foi lá que ele aprendeu que deveria fundar uma ordem, e que a ordem seria para a salvação das almas dos homens. Dificilmente se poderia esperar que o inimigo da humanidade deixasse em paz aquele que estava destinado a arrancar tantas almas de suas garras. Os assaltos do mal eram frequentes e fortes. Tentações de desistir de tudo e voltar à vida antiga, tentações de desespero, tentações de orgulho, e, pior de tudo, agonias de escrúpulos, sucediam-se quase sem pausa. Contra cada uma delas, o espírito do bravo soldado lutava até o fim, e depois de 10 meses de uma batalha dolorosa, veio a paz e a luz. Ao longo de sua vida, Inácio manteve como fruto dessas semanas de sofrimento um dom especial de ajudar e consolar aqueles que enfrentam tentações ou provações. Na caverna de Manresa, em oração e conflito, foi forjada a arma que se tornaria um instrumento poderoso contra o inimigo das almas, os exercícios de São Inácio. Os exercícios, que se diz terem convertido mais almas a Deus do que a letras no livro, consistem em uma série de meditações, originalmente destinadas a se estenderem por um período de 4 semanas, mas que podem ser encurtadas para uma semana ou até menos, conforme a vontade. Meditação é uma palavra longa que descreve uma coisa muito simples, e quase todos nós, consciente ou inconscientemente, passamos uma grande parte de nossas vidas fazendo isso.
Inácio, em sua cama doente em Loyola, provavelmente teria ficado tão alarmado com a ideia de fazer uma meditação quanto muitos outros jovens de sua idade. No entanto, enquanto lia a Vida de Cristo, refletindo depois sobre o que tinha lido, imaginando o Mestre enquanto ele fazia o bem, humildemente pedindo perdão por seus pecados e graça para servi-lo melhor, ele estava fazendo uma meditação muito boa, ainda que inconscientemente. Aquele que faz os exercícios, ou um retiro, como costumamos chamar atualmente, é solicitado a afastar por um tempo todos os pensamentos sobre coisas externas e, na medida do possível, em silêncio e solidão, fazer as meditações conforme são propostas. Os exercícios são, resumidamente, o ensinamento do Evangelho aplicado à vida. Nas meditações da primeira semana, a grande verdade de que Deus fez o homem para servi-lo e louvá-lo, e deu a ele o mundo e tudo o que nele há para esse propósito, é proposta inicialmente. Em seguida, o pecado, a certeza da morte para todos e a vida futura no inferno ou no céu são considerados, juntamente com a infinita misericórdia de Deus e sua ternura para com os pecadores arrependidos. Na segunda semana, o retiro é voltado para a meditação sobre a vida de Nosso Senhor, conforme é mostrada no Evangelho. Lá, no estábulo em Belém, na oficina de carpintaria em Nazaré, nas aldeias e cidades da Judéia, ele aprende a amar e imitar o seu Senhor, que desceu dos céus para assumir a nossa humanidade e nos ensinar o caminho da vida. Na meditação sobre o reino de Cristo, ele se pergunta, como Inácio havia se perguntado a si mesmo em Loyola, se um líder e rei assim não vale a devoção sincera de seus súditos, e resolve ser a partir de então um discípulo e seguidor fiel. Na terceira semana, ele medita na amarga paixão e morte de Cristo, lembrando que elas foram suportadas por sua salvação. Se seu Senhor sofreu tanto por ele, não pode ele também suportar um pouco das dificuldades da vida, da autonegação e do autocontrole por ele? Isso fiz por ti, e tu, o que farás por mim? Pergunta Cristo, e o coração do mais fraco toma coragem. A quarta semana é ocupada com o pensamento do céu e a felicidade eterna que espera aqueles que seguiram fielmente o seu Mestre na terra. Ali, o retiro vê como os sofrimentos desta terra, que são apenas momentâneos, não se comparam à glória que será revelada em nós, e, confrontado pelo exército resplandecente dos santos de Deus que venceram, ele pede a ajuda deles para perseverar na luta que está diante dele, para que um dia possa se alegrar com eles na glória. Na solitária caverna em Manresa, ainda é mostrada a pedra em que Inácio escreveu o plano dos exercícios, e sobre a qual se diz que a visão da Santíssima Mãe de Deus pairou, inspirando e aconselhando-o enquanto escrevia. É tudo tão simples e ao mesmo tempo tão maravilhoso em seus efeitos, que mais tarde as pessoas que viram as vidas transformadas daqueles que fizeram os exercícios se perguntavam que feitiçaria ou magia Inácio e seus seguidores haviam empregado. Mostraram-te demônios e bruxas? Perguntou o jovem amigo atônito a alguém que saiu de seu retiro como uma pessoa transformada. Coisa pior, respondeu ele. Mostraram-me a mim mesmo. Este é o objetivo e o trabalho dos exercícios. Senhor, que eu te conheça e me conheça, para que eu possa te amar e me odiar, costumava rezar Santo Agostinho. Nestas duas coisas está a semente da santidade. Capítulo 4. Jerusalém. Na solidão e silêncio de Manresa, Inácio havia aprendido a empunhar a espada do Espírito com a mesma coragem com que havia usado a poderosa lâmina que ainda pendia no altar de Nossa Senhora em Montserrat. Ele havia vencido a si mesmo e repelido o inimigo em todos os pontos. Havia aprendido a ciência da guerra cristã, mas seu coração ainda doía com um desejo que agora finalmente encontraria seu cumprimento. Pegando seu cajado de peregrino, descalço e mendigando pelo caminho, Inácio partiu em peregrinação a Jerusalém, para venerar os lugares sagrados que haviam sido abençoados pela presença terrena de seu Senhor. A primeira etapa de sua jornada foi Barcelona. Era Quaresma, e um famoso pregador estava atraindo multidões para suas pregações na catedral. Inácio entrou e, tomando o seu lugar entre as crianças nos degraus do altar, pois a igreja estava lotada, ouviu com reverente atenção as palavras do padre. A visão do estranho em trajes de peregrino, sentado humildemente em seu lugar humilde, causou uma profunda impressão em uma senhora que estava presente, Dona Isabel Roser. Havia algo nobre e ao mesmo tempo estranhamente sugestivo como que celeste no rosto que estava diante dela, uma luz sobrenatural parecia brilhar em torno da cabeça do peregrino. Ao chegar em casa, ela falou sobre ele, ao marido,
que imediatamente enviou um servo para procurar o estranho e convidá-lo a fazer uma visita. Inácio ainda estava na catedral e concordou cortesmente com o pedido. Ele falou tão docemente e eloquentemente a eles sobre as coisas de Deus, que eles relutavam em deixá-lo ir embora, e o imploraram fervorosamente para ficar em sua casa com eles, até que ele deixasse Barcelona. No entanto, ele gentilmente recusou fazê-lo. Ele tinha resolvido, disse ele, ficar no hospital e dedicar seu tempo ao cuidado dos doentes. Então eles o suplicaram para deixá-los pagar por sua viagem, mas novamente ele respondeu que pretendia mendigar uma passagem por amor a Deus, e quando chegasse à terra, continuar suas viagens a pé. Em poucos dias ele partiu, e chegando a Gaeta, partiu para Roma. Mas ele era um pobre pedestre, a perna ferida, ainda não completamente curada, causava-lhe intensa dor, e o pão pelo qual ele mendigava às vezes não estava disponível. A peste estava assolando a Itália, e o rosto pálido e abatido do peregrino assustava os habitantes do campo, que, temendo que ele estivesse infectado pela doença, mal o deixavam entrar em suas cidades ou vilarejos. Por fim, após muitos desafios, com os pés doloridos e cansados, faminto e exausto, ele avistou a cidade eterna, sentada em suas 7 colinas. A própria visão de Roma refrescou seu espírito cansado, a terra em que seus pés pisavam tinha sido regada com o sangue dos mártires, tudo o que seus olhos viam lembrava dos heróis santos do passado. Era a Semana Santa, e ele resolveu permanecer em Roma até depois da Páscoa, para rezar nos túmulos de São Pedro e São Paulo, e de toda a gloriosa companhia dos bem-aventurados que repousam naquele lugar sagrado. Em seguida, fortalecido pela bênção do Papa e armado com sua licença de peregrino para Jerusalém, partiu em direção a Veneza. Novos infortúnios o esperavam. Mais uma vez sua palidez e fraqueza assustaram as pessoas, que fugiram dele em terror, acreditando novamente que ele estava infectado pela peste, e mais uma vez o peregrino seguiu seu caminho, evitado por todos. Ele entrou em Veneza à noite, completamente exausto, deitou-se para dormir no chão sob o pórtico do palácio de Marco Antônio Trevisano, um futuro doge de Veneza. No silêncio da noite, uma voz falou ao nobre senador dizendo: "Dormes tranquilamente em tua cama rica, enquanto meu fiel servo jaz, próximo a ti, sobre as pedras." O veneziano partiu com criados e tochas, quase tropeçando sobre o corpo de Inácio, cansado demais para se mover. Ele foi imediatamente levado para o palácio e cuidado com o maior zelo. Trevisano gostaria de ter mantido seu hóspede sagrado, mas Inácio, sempre amante da pobreza, estava infeliz em seu ambiente luxuoso. Em 14 de julho, ele embarcou no navio que levava o governador-geral para Chipre, tendo perdido o navio dos peregrinos que havia partido alguns dias antes. Mas a conversa e o comportamento dos passageiros, e ainda mais o da tripulação, encheram o santo de tristeza e indignação. Ele os exortou fervorosamente a se voltarem para Deus e a emendarem suas vidas, mas o único efeito de suas palavras foi despertar o orgulho e a raiva deles. Por fim, eles decidiram lançá-lo à deriva em uma rocha deserta no Mediterrâneo, onde os horrores de uma lenta inanição calariam para sempre a voz que tentou despertar suas almas adormecidas. Inácio, ciente de seu plano, se encomendou a Deus e orou. O Todo-Poderoso estava vigiando seu servo, um vento violento se levantou e levou o navio para o porto de Famagosta em Chipre. Cruzando a ilha, Inácio encontrou o navio dos peregrinos, que havia perdido em Veneza, prestes a zarpar para Jafa. Bem havia dito quando partiu em sua peregrinação: "Estou sob a proteção do Rei do céu e da terra, de quem sou servo, e isso me basta, pois nunca falhará." No final de agosto, 7 meses depois de sua partida de Manresa, ele pisou na Terra Santa que havia sido, de fato, o país de seus sonhos. Os peregrinos entraram na Cidade Santa em procissão e em profundo silêncio, em seus corações, talvez o pensamento dos primeiros cruzados, caminhando assim aos pares, descalços e descobertos, suas roupas ricas deixadas de lado em reverência àquele que era pobre e sofredor desde a juventude. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e não quiseste. Eis que a tua casa ficará deserta. Desolada, de fato, parecia a pequena multidão de peregrinos, mal à sombra da antiga Jerusalém, a bela cidade da paz. Ela tinha feito penitência por seus pecados, os exércitos de Roma haviam arrasado até os alicerces, guerra, fome e pestilência haviam assolado suas muralhas, até agora, um poder pagão a mantinha cativa, e ainda assim,
Ela ainda era a Jerusalém de Cristo, amada por todos em nome dele, suas próprias pedras eram doces com sua memória. Quem pode dizer que graças celestiais foram recebidas por Inácio, quando ele se ajoelhou prostrado no chão, lavando com suas lágrimas a terra que havia sido tocada pelos pés de seu Redentor? Várias vezes ele visitou os lugares tornados sagrados pela presença de Cristo, beijando com amor adorador o local da agonia e crucificação de seu Senhor. Por anos, Jerusalém havia sido a esperança de seu coração, e em Jerusalém ele gostaria de ter ficado, mas isso não estava destinado a acontecer, pois a Palestina não seria o lar de sua ordem. O campo de batalha da Companhia de Jesus seria o mundo inteiro. Mas isso Inácio não sabia naquele momento. Ele foi até o superior dos franciscanos e pediu permissão para permanecer na Cidade Santa, para trabalhar pela conversão dos pagãos. Disseram-lhe que o provincial estava ausente e que ninguém mais poderia dar a permissão necessária. Ele estava em Belém, mas esperavam que ele voltasse em alguns dias, quando então colocariam o pedido de Inácio diante dele. No entanto, a ausência do padre provincial foi mais longa do que o previsto. Não foi até 2 meses depois de sua chegada à Terra Santa que Inácio obteve a tão esperada entrevista. O provincial foi gentil, mas firme. Ele aprovava plenamente a devoção do santo, mas, após cuidadosa consideração da questão, decidiu que seria melhor para ele deixar Jerusalém com os outros peregrinos. O mosteiro era pobre, mal conseguiam se sustentar. Além disso, não era incomum que cristãos fossem mortos pelos turcos ou vendidos como escravos, os riscos seriam muito grandes. Em vão Inácio protestou que ele mendigaria seu pão e não seria um fardo para os frades, que não temia nem a escravidão nem a morte. O franciscano não se deixou persuadir. Ele disse que uma natureza tão ardente e zelosa como a de Inácio nunca conseguiria se submeter às regras impostas pelas autoridades turcas, obediência às quais era a condição para serem autorizados a permanecer. O perigo seria demasiado grande, tanto para Inácio quanto para os franciscanos. Além disso, o Papa tinha dado autoridade ao provincial para decidir em casos assim quem deveria ficar e quem não deveria, sua decisão seria considerada final. A esse último argumento, Inácio se submeteu imediatamente, ele estava pronto, disse ele, para obedecer. Ele fez seus preparativos para partir, mas antes de deixar a Cidade Santa, ele iria justificar, até certo ponto, os temores do bom franciscano. Uma saudade veio sobre ele para visitar mais uma vez as pegadas do Salvador no Monte das Oliveiras, e desejando ficar sozinho para ter mais tempo para a oração, ele partiu sem o acompanhamento turco que era obrigatório para todos os peregrinos. Para um cristão se aventurar sozinho fora das muralhas da cidade era uma empreitada arriscada e perigosa, mas Inácio se importava pouco com isso. Ele alcançou o topo da colina sem problemas, mas lá foi parado pelos guardas muçulmanos que vigiavam a mesquita construída sobre o local sagrado. Ele conseguiu entrar subornando um deles com seu canivete e, depois de satisfazer sua devoção, voltou para refazer seus passos em direção a Jerusalém. Mas logo percebeu que não tinha notado em que direção as pegadas sagradas apontavam. Ele voltou novamente, desta vez oferecendo um par de tesouras, sua última posse, ao guarda convenientemente indulgente. Enquanto isso, os franciscanos tinham notado a ausência de Inácio e, temendo que ele tivesse se metido em dificuldades com os turcos, enviaram um servo armênio para procurar o peregrino. O armênio, irritado com a aventura do peregrino, talvez porque interrompeu seu próprio trabalho, o insultou e até o ameaçou com seu bastão. Em seguida, agarrando-o bruscamente pelo braço, o arrastou de volta ao convento, repreendendo-o pelo caminho. Inácio não se importou com os insultos nem com o tratamento rude. Diante dele estava o próprio Nosso Senhor, tal como tinha aparecido aos discípulos no Monte da Ascensão, e o coração de seu servo estava cheio de consolação. Capítulo 5. Ao serviço do rei. Tristemente, mas não com tristeza, uma vez que os caminhos de Deus são sempre os melhores, nosso peregrino voltou as costas à terra de seus desejos e partiu para a Espanha. A esperança ainda permanecia em seu coração de que um dia no futuro lhe seria permitido voltar a trabalhar pelas almas na Palestina. Em Chipre, ele implorou por uma passagem gratuita em um navio veneziano que estava prestes a partir, mas o capitão o recusou rudemente. Ele pede uma passagem por amor a Deus, que ele ande sobre as águas por amor a Deus, disse ele, pois não receberá passagem de mim.
Ao lado estava um navio turco, que também recusou a petição do santo. Então ele se voltou para um pequeno e desgastado barco veneziano, cujo capitão o convidou a bordo imediatamente. No dia seguinte, os 3 navios partiram para o mar. O navio turco pereceu com toda a tripulação a bordo. O belo navio italiano encalhou na costa de Chipre, escapando por pouco do naufrágio. A miserável embarcação que havia dado passagem a Inácio foi a única dos 3 que chegou em segurança a Veneza, após uma viagem de 2 meses. Em seguida seguiu-se uma longa jornada a pé. A França e a Espanha estavam em guerra. Nosso peregrino, depois de cair primeiro nas mãos dos espanhóis, que o tomaram por um espião, e depois nas mãos dos franceses, que o trataram melhor do que seus próprios compatriotas, finalmente chegou a Gênova, onde embarcou para Barcelona. Era a primavera de 1524. Inácio tinha estado pensando profundamente, e a obra do futuro imediato estava claramente diante dele. Mais de uma vez já havia passado pela sua mente a preocupação de que sua própria falta de educação poderia ser um obstáculo sério para a obra do mestre, pois ele não era um estudioso. A nova aprendizagem não estava na moda entre os jovens da alta sociedade nos dias de sua juventude, e o temperamento animado e indisciplinado do jovem Íñigo tornava mais difícil do que o normal mantê-lo aos estudos. Cortesia e honra cavaleiresca ele tinha aprendido como pajem na corte de Fernando, o Católico. Sob seu tio, o Duque de Nájera, havia estudado a arte da guerra. Mas o grego e o latim não faziam parte do programa nem na corte nem no acampamento. Com a vontade determinada que enfrentava cada obstáculo e o superava, este homem de 33 anos resolveu começar sua educação desde o princípio. Em Barcelona, encontrou um professor e assumiu seu lugar nos bancos da escola entre crianças e jovens, dedicando-se à tarefa diante dele. Por 2 anos trabalhou em verbos e declinações, vivendo em um quarto emprestado pela caridade de Dona Inês Pascoal. À noite Juan, o jovem filho de Dona Inês, se aproximava da porta desse quarto para espiar com temor pelo buraco da fechadura o santo, que passava a maior parte da noite em oração e frequentemente era visto, segundo o menino, cercado por uma luz estranha e bela. Ele mendigava seu pão diário e, como era venerado pelas boas pessoas de Barcelona, tinha sempre mais do que podia usar, e o melhor de tudo era dado aos pobres. Dona Inês costumava se opor a esse arranjo, mas seu ilustre hóspede respondia: Senhora, se nosso Senhor Jesus Cristo pedisse esmola a você, você daria a ele o pior do que tem? Inácio não limitava seu apostolado apenas aos pobres. Muitos jovens que levavam vidas desregradas foram conquistados por sua persuasão gentil a coisas mais nobres e melhores. Os 2 anos em Barcelona chegaram ao fim. Na Universidade de Alcalá, graças à caridade de seu nobre fundador, o cardeal Ximenes, havia provisão para o treinamento de estudiosos pobres. Foi aconselhado a ir para lá, e assim o fez no início de agosto de 1526. Lá também decidiu pedir o que precisava para si e para os pobres, pois onde quer que fosse, os pobres o saudavam como um amigo enviado por Deus. As necessidades dos doentes nos hospitais, das crianças nas ruas e dos jovens nas escolas apelavam irresistivelmente ao seu zelo apostólico. A vida desregrada de um jovem eclesiástico estava escandalizando a cidade. Inácio foi visitá-lo e, com gentileza mas firmeza, mostrou-lhe o mal que estava fazendo a si mesmo e aos outros. Como resposta, o jovem zangado ameaçou jogar seu indesejado visitante pela janela. Inácio, com sua habitual caridade conquistadora, persistiu e no final prevaleceu. Os exercícios espirituais foram feitos e uma vida transformada foi o resultado. Essa conversão repentina e completa causou sensação em Alcalá por 9 dias. Os jovens estudantes se aglomeraram em volta de Inácio pedindo ajuda e conselhos, e sua influência extraordinária era comentada por todos os lados. As autoridades começaram a ficar suspeitas. Quem era esse estudante? Perguntavam, cujo poder sobre os outros era tão grande que a feitiçaria ou a magia haviam sido sugeridas como a única explicação. Aqui estava um homem que tinha vindo para aprender e estava se impondo como professor.
provavelmente um discípulo secreto de Lutero, se não pior. Seria bom ter cuidado. Rumores estranhos chegaram até a sede da Inquisição em Toledo, e Dom Juan de Figueroa, o vigário-geral em Alcalá, foi solicitado a investigar o assunto. O clímax veio com uma queixa de uma pessoa influente na cidade, de que 2 senhoras sob sua tutela haviam feito uma peregrinação perigosa sem seu consentimento. Ele estava certo de que isso havia sido feito sob a direção de Inácio. Loyola foi preso e levado à prisão. No caminho, o pobre estudante mendigo e seus carcereiros tiveram que se afastar para deixar passar o imponente cortejo dos grandes de Alcalá, que estavam fazendo as honras da cidade ao jovem Marquês de Lombay, um rapaz de 17 anos. Os olhos do prisioneiro e os do Marquês se encontraram, enquanto Inácio educadamente tirava o chapéu. Pouco o rapaz sonhava que o pobre mendigo diante dele um dia seria o general da Companhia de Jesus e seu próprio pai em Cristo, pois o Marquês de Lombay era ninguém menos que Francisco de Borja. Na prisão, Inácio foi visitado por Figueroa, que o tratou com bondade. Se ao menos você pudesse fazer as coisas como as outras pessoas, disse ele, estaria tudo bem. Mas você se envolve em tantas novidades. Ele foi libertado e completamente absolvido de qualquer culpa, mas não lhe foi permitido pregar até que seus 4 anos de estudo fossem completados. A missão de Inácio em Alcalá havia chegado ao fim. Ele foi buscar conselhos do arcebispo de Toledo, que o aconselhou a ir para a Universidade de Salamanca, onde poderia continuar seus estudos e seu apostolado juntos. Portanto, ele foi para Salamanca apenas para descobrir que sua fama o havia precedido. Ele não havia estado lá por 2 semanas antes de ser citado para comparecer às autoridades. Por que ele pregava e sobre quais assuntos? Ele pregava sobre virtude e vício, foi a resposta, para induzir as pessoas a praticar a virtude e evitar o vício. Como ele poderia falar sobre essas coisas sem ser erudito? A questão foi apresentada ao grande vigário, que exigiu que todos os papéis, especialmente os exercícios, fossem entregues em suas mãos, e Inácio declarou, como de costume, que estava pronto para se submeter à autoridade legítima. Um exame formal ocorreu, e Inácio respondeu a questões teológicas sutis com franqueza e habilidade, o que surpreendeu seus examinadores. Pregue, disseram eles, e deixe-nos ouvir como você faz isso, fale conosco sobre o primeiro mandamento. Inácio falou com seu habitual fervor e eloquência. Os juízes ouviram extasiados. Não podia haver dúvida quanto à sinceridade de um homem assim. Eles ficaram satisfeitos em todos os pontos, disseram eles, mas seria melhor não falar sobre certos assuntos até que o curso de 4 anos fosse concluído. A proibição significava silêncio completo. Inácio resolveu partir. A Espanha, com seu formalismo e conservadorismo, não estava destinada a ser o local de nascimento da Companhia de Jesus. Sozinho, Inácio partiu para Paris. O pequeno grupo de discípulos que se reunirá em torno dele em Alcalá ficou para trás e continuou seus estudos. Será que Inácio sabia que uma vez que a presença de seu mestre se retirasse, nenhum deles perseveraria? Não demorou muito para que começassem a se perguntar se a vida que haviam escolhido não estava além de suas capacidades. A deles era a humildade confortável de Saint Gavain quando a busca do Santo Graal foi proposta, com todos os seus perigos e dificuldades, aos cavaleiros da corte do rei Arthur. Esta busca não é para mim, disseram eles, e um por um foram embora, em busca de um caminho mais fácil para o céu. Capítulo 6. A Companhia Livre. Entre os estudantes que afluíram para a Universidade de Paris no século XVI havia homens de todas as classes e nações. O estudante mendigo se misturava com o jovem nobre, o espanhol se sentava ao lado do grego. Inácio havia cedido aos pedidos de seus amigos da Espanha para aceitar uma pequena quantia em dinheiro, suficiente para aliviar a necessidade constante de mendigar. Junto com 2 ou 3 estudantes, pobres como ele. Ele alugou um modesto quarto, mas o arranjo seria de curta duração. Um dos jovens companheiros de quarto desapareceu repentinamente, levando consigo o dinheiro de Inácio. Ele foi forçado, assim,
a se retirar para o Hospital de São Tiago, onde os pobres eram alojados gratuitamente. Enquanto isso, sua influência já estava se fazendo sentir. 3 jovens estudantes espanhóis, após terem passado pelos exercícios espirituais, venderam todos os seus bens, deram o dinheiro aos pobres e seguiram Inácio para o hospital. As autoridades estavam furiosas, especialmente os reitores dos colégios aos quais os jovens pertenciam, Ortiz de Montegui e Gouveia de Saint-Barbe. Eles denunciaram Inácio à Inquisição como herege e agitador, acrescentando que ele havia mostrado sua culpa ao fugir. Essa história foi apoiada pelo fato de que Inácio não podia ser encontrado. O jovem que havia roubado seu dinheiro ficou doente no caminho de volta e, desamparado e necessitado, escreveu pedindo ajuda ao homem que havia prejudicado. A vingança de Inácio foi rápida e santa. Descalço e jejuando, ele partiu em busca do pródigo, oferecendo os sofrimentos da jornada pela alma do jovem. Ele encontrou o ladrão doente e arrependido. Com ternura materna, cuidou dele até que se recuperasse, e o enviou, curado de alma e corpo, de volta à sua casa em Salamanca. Foi então que ele ouviu pela primeira vez, por meio de um amigo, sobre a perseguição em Paris. Apressando-se de volta à capital, ele se apresentou diante do grande inquisidor, explicou seu comportamento e suplicou que o julgamento ocorresse o mais rápido possível, pois a sessão de inverno estava prestes a começar. O inquisidor respondeu que um julgamento era desnecessário, ele estava completamente satisfeito. Os estudos preliminares em Montegui terminaram. E Inácio começou seu curso de filosofia em Saint-Barbe, sob a reitoria do próprio Gouveia, que havia sido tão adverso a ele recentemente. Ele compartilhava um quarto com Pedro Favre, um jovem genebrino que havia começado a vida como um pastor nas montanhas suíças, e cujos brilhantes dons intelectuais o haviam trazido para Paris, onde já havia obtido seu doutorado. Ele se ofereceu para ajudar Inácio com seus estudos, e logo o espanhol percebeu que seu jovem companheiro estava destinado a fazer grandes obras no mundo, em nome de Deus. Puro e santo no meio de um ambiente, muitas vezes, nem um nem outro, ele só precisava da orientação espiritual de Inácio para revelar tudo o que era latente em sua natureza doce e nobre. Em 2 anos, o jovem foi ordenado padre, depois de ter passado pelos exercícios sob a direção de Inácio, que então confiou a ele suas esperanças para o futuro. Eu o seguirei, disse Favre, por toda a vida e morte. Inácio o aconselhou a visitar seus pais e obter o consentimento deles, mas ao chegar em casa, ele descobriu que sua mãe havia falecido. Seu pai não tinha nada para lhe dar, além de sua bênção, mas o desejo de Pedro era ser pobre. Dali em diante ele passou a depender das esmolas que ele e Inácio obtinham mendigando. Por natureza humilde e tímido, Favre ainda tinha que descobrir seus próprios poderes. A pedido de seu mestre, ele estava disposto a tentar empreendimentos difíceis e perigosos, e a ousar tudo para ganhar almas para Cristo. E Favre não foi o único estudante de Saint-Barbe que sucumbiu ao encanto de Inácio. Como de costume, os jovens se reuniam ao seu redor, e as disputas públicas que eram realizadas aos domingos logo foram abandonadas em favor da oração e da recepção dos sacramentos. Os professores reclamaram ao reitor, Gouveia, que lhes deu ouvidos atentos. Existia uma lei pela qual os estudantes indisciplinados poderiam ser castigados com chibatadas, deveria ser aplicada imediatamente. As medidas necessárias foram tomadas e todas as preparações feitas. No entanto, a notícia chegou aos ouvidos de um amigo de Loyola, e ele foi imediatamente avisado do que estava acontecendo. O nobre sangue espanhol nas veias de Inácio fervia, com o pensamento do insulto: nenhum homem que tivesse passado por aquele tormento poderia esperar erguer a cabeça novamente, e ainda assim, seu mestre não tinha suportado coisas piores por ele? A luta foi intensa, mas curta. Se o Senhor assim o quisesse, assim seria. Com sua própria dignidade gentil, ele foi até ao colégio.
Mestres e estudantes se reuniram na grande sala, tudo estava pronto. Inácio pediu para ver o reitor e foi levado até ele imediatamente. Os minutos passaram lentamente em um silêncio que se podia sentir, a multidão na grande sala prendia a respiração. Finalmente, a porta se abriu, e juiz e réu entraram juntos. Mas o que foi isso? Os olhos do furioso Gouveia estavam molhados de lágrimas, e de repente ele se ajoelhou aos pés do delinquente. Diante de toda a assembleia, ele humildemente pediu perdão a Inácio e a Deus pelo erro cometido contra um homem inocente. O resultado dessa estranha cena foi uma completa reação a favor de Inácio, e por algum tempo tudo correu bem. Em março de 1534, ele obteve o grau de mestre em artes, e aos 44 anos tornou-se um estudioso das escolas. Entre os jovens espanhóis na Universidade de Paris havia um, que olhava com certo desprezo para o pobre estudante cujo nome estava em todos os lábios. De sangue tão nobre quanto de Inácio, o jovem Francisco Xavier era tão talentoso quanto ambicioso, e seu pai o destinava a uma carreira brilhante na igreja. Nomeado professor do Colégio de Beauvais após apenas 4 anos de estudo, o jovem professor já encantava todos com seu poder e eloquência. Saindo uma noite da faculdade, animado com o sucesso e sonhando com a gloriosa carreira que tinha pela frente, seus olhos caíram sobre a figura indesejada do estudante mendigo, que estava na sombra da rua o observando com olhos escuros e intensos. Irritado com o encontro, Francisco teria passado apressadamente, mas uma voz saiu das sombras, baixa e clara. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se Xavier já estava incomodado antes, agora estava completamente irritado. O que ele e um mendigo como Inácio tinham em comum? Ele não tinha desejo pela companhia ou conselhos dele. Além disso, o comentário estava completamente fora de contexto. Ele não tinha a intenção de perder a sua alma, e quanto a ganhar o mundo, bem, o mundo e suas honras eram para aqueles que as merecessem. Assim argumentou o jovem homem com ressentimento, mas as palavras do pobre estudante atormentavam seus pensamentos com uma persistência insuportável. À noite, elas brilhariam em letras de fogo na escuridão, e sem sono, ele se reviraria cansado com seu refrão: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Durante o dia, no ponto mais brilhante de sua palestra, elas se intrometeriam em sua presença indesejada. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A luta foi longa, mas o dia chegou quando o jovem professor procurou Inácio desesperadamente e perguntou o que ele deveria fazer. Em humilde oração e dependência, ele descobriu a vontade de Deus para sua vida. Ele poderia ter sido reitor da Universidade de Beauvais, mas ele estava destinado a ser o maior missionário que o mundo já conheceu. Assim, os primeiros membros da Companhia de Jesus começaram a se reunir ao redor de seu líder. Diego Lainez e Alfonso Salmeron, 2 jovens estudantes de Alcalá, ouviram a fama de seu conterrâneo e vieram a Paris para encontrá-lo e se alistar sob sua bandeira. Nicolau Bobadilla, pobre, mas de nobre nascimento como Inácio, juntou-se a Loyola, assim como Simão Rodrigues, gentil, bonito e amável, mas ainda sem a habilidade ativa que ele desenvolveria mais tarde. Em julho de 1534, o pequeno grupo, composto por 7 pessoas, foi convidado a se encontrar com seu líder. Depois de terem orado juntos, Inácio falou. Sua intenção, disse ele, era se consagrar a Deus por meio de votos de pobreza, castidade e serviço na Palestina. Ele convidou aqueles que estavam de acordo com ele, a fazer o mesmo. Caso não tivessem a oportunidade de trabalhar apostolicamente na Terra Santa, iriam em um momento determinado para Roma e se colocariam ao serviço do Papa. Enquanto isso, eles passariam o tempo em oração, frequente recepção dos sacramentos, e estudo dos 2 livros que permaneceriam sempre mais queridos ao coração de Inácio, a Bíblia e a Imitação de Cristo.
Por meio desses votos, os 7 companheiros se comprometeram diante do altar na cripta da Capela de São Denis em Montmartre, na festa da Assunção de 1534, com a missa sendo celebrada por Pedro Favre, o único sacerdote entre eles. Assim foi fundada a Companhia de Jesus. Mas um novo desafio aguardava o pequeno grupo. Desta vez, não era a pregação deles que causava suspeita, mas o seu retiro misterioso. Diziam que eles usavam um livro. Poderia ser uma exposição de algumas das novas doutrinas condenadas pela Igreja? Inácio estava se preparando para deixar Paris, mas adiou sua partida e rezou por uma investigação rápida. Laurent, o inquisidor, solicitou que os exercícios lhe fossem mostrados, e depois de ler a pequena obra, ficou tão encantado com ela, que pediu uma cópia para si mesmo. Inácio, tendo pedido e obtido um formal atestado de sua inocência, deixou Paris e foi para a Espanha. Capítulo 7. A Batalha. No inverno de 1536, Inácio convocou seu pequeno grupo de discípulos, que haviam ficado em Paris para completar seus estudos, para se encontrarem com ele em Veneza. Ele mesmo havia passado o intervalo pregando na Espanha e na Itália, revisitando os lugares de sua infância e fundando em sua cidade natal de Aspeitia, uma associação para os pobres, que ele dotou com a renda de sua própria propriedade. Seu irmão, Dom Martim, havia fortemente desaprovado a pregação, e profetizou com verdadeira franqueza fraternal que ninguém ouviria. Logo ele aprendeu que estava errado, pois Inácio foi praticamente expulso da cidade pelas multidões que o seguiam, e no campo, quando não havia mais espaço ao redor do pregador, os camponeses subiam nas árvores. A missão espanhola terminada, Inácio, a pé como de costume, fez seu caminho para Veneza para aguardar a chegada dos viajantes. Muitos foram os desafios pelo caminho. Doença e perigo, frio e necessidade foram sua porção, mas, verdadeiros soldados de Cristo, eles marcharam corajosamente até o fim de sua jornada, e no encontro com seu líder, todas as suas aflições foram esquecidas. Por algum tempo, o pequeno exército, fortalecido com recrutas de Veneza, trabalhou junto nos hospitais, com o jovem Francisco Xavier cuidando das feridas dos pacientes, um remédio então muito acreditado. Chegará o momento de pensar na missão projetada para a Palestina, mas a liga contra os turcos tornou os mares intransitáveis para os peregrinos. Para Inácio e seus companheiros, era a mão de Deus que bloqueava o caminho, eles resolveram permanecer onde estavam. No início do verão, Inácio e outros 6 receberam a ordenação e, separando-se, o pequeno exército partiu aos pares, como os apóstolos de outrora, para pregar o Evangelho de Cristo. Colocar tudo em fogo e chamas, eram as palavras costumeiras de despedida de Inácio aos seus companheiros, e com esse preceito em seus corações eles falavam. Em todos os lugares, com suas palavras ardentes, a fé e o amor eram reacendidos, clérigos e fiéis se libertavam dos laços que os prendiam e despertavam para uma nova vida. Mas o sucesso nunca seria ininterrupto por muito tempo. A antiga acusação de heresia foi levantada novamente, para ser refutada publicamente e triunfalmente mais uma vez. Foi então que Inácio resolveu empreender a longamente adiada viagem a Roma. Partindo em companhia de Favre e Lainez, ele chegou à Cidade Eterna no final do outono. No caminho, enquanto rezava em uma capela à beira da estrada, Nosso Senhor apareceu-lhe em uma visão, curvado sob o peso da cruz. Eu quero que você me sirva, disse ele, serei propício a você em Roma. Para Paulo III, ocupado como estava no laborioso e difícil trabalho de reforma, o serviço oferecido de Inácio foi muito bem-vindo. Favre e Lainez foram nomeados imediatamente para lecionar na universidade, enquanto Inácio se dedicava aos seus amados pobres. Na primavera de 1538, os discípulos, cuja missão tinha sido abundantemente abençoada por Deus, foram chamados de volta a Roma, onde encontraram Inácio estabelecido em uma casa, que tinha sido doada à companhia por seu primeiro membro romano. A princípio, tudo parecia bem, mas aos poucos as doutrinas luteranas se insinuaram, e os vigilantes começaram a perceber para onde o vento soprava. Lainez e Salmeron advertiram Agostinho em particular de que seu ensino era heterodoxo, mas a única resposta foi um insolente desafio. O frade então decidiu tomar uma atitude audaciosa.
Do púlpito, ele denunciou abertamente Inácio e seus discípulos como hereges. 3 vezes, declarou, eles haviam sido julgados e condenados, em Salamanca, Paris e Veneza. Ele tinha testemunhas para provar a verdade de tudo o que dizia. Navarro foi apresentado, e a maré de opinião popular começou a se voltar contra os jesuítas. Inácio foi aconselhado a apelar ao cardeal de Cupes, chefe do Colégio Sagrado, mas o cardeal estava fortemente contra ele e recusou audiência. Um amigo em comum, finalmente o convenceu a mudar de ideia, mas foi claramente a contragosto. Que ele venha, disse ele, mas ele receberá o que merece. Inácio veio, e os dois ficaram sozinhos por um tempo juntos. Mais uma vez, como tantas vezes antes, o contato com o homem converteu os mais amargos inimigos nos mais calorosos amigos. O próprio cardeal acompanhou seu visitante até a porta, oferecendo toda a ajuda ao seu alcance. Inácio pediu um julgamento imediato, para que pudesse enfrentar seus inimigos. Navarro repetiu sua acusação, mas quando Loyola apresentou uma carta escrita pelo próprio Miguel, cheia de elogios à pequena companhia e a seu líder, a evidência desmoronou completamente. Agostinho se declarou pronto para se retratar, mas Inácio estava decidido a pôr fim de uma vez por todas a esses ataques contínuos, que prometiam ser um obstáculo ao trabalho da sociedade. Com o retorno do Papa, ele apresentou todo o assunto diante dele, e os procedimentos foram reabertos. Pela extraordinária providência de Deus, os 3 homens que haviam julgado e absolvido Inácio em Alcalá, Paris e Veneza, estavam juntos em Roma naquele momento, e uniram seus testemunhos a favor dele. Depoimentos chegaram, de todas as regiões onde seus discípulos haviam trabalhado, e sua inocência foi formalmente atestada. Navarro e Agostinho foram forçados a fugir para escapar do castigo de sua calúnia. No Natal, Inácio celebrou sua primeira missa, e então voltou sua atenção para uma obra de misericórdia que precisava desesperadamente de voluntários. Havia uma fome em Roma, e as pessoas estavam morrendo de fome nas ruas. Mais de 400 pessoas foram acolhidas na nova casa da companhia, cuidadas, alimentadas e vestidas. Os ricos, comovidos por seu exemplo, doaram generosamente. O Papa estava aprendendo o valor do pequeno exército de homens dedicados, que não temiam nem as dificuldades nem o trabalho no serviço de Cristo. Foi nesses primeiros dias em Roma que Pedro Ribadeneira juntou-se à Companhia de Jesus. Esse jovem impetuoso de 15 anos era um pajem no séquito do cardeal Farnese, parente de Paulo III, e muitas eram as travessuras que ele fazia. Em uma solene função onde o próprio Papa estava presente, e os pajens do séquito estavam com tochas acesas, ele havia se afastado das fileiras, para bater na cabeça de outro pajem, porque, indignado, ele havia feito uma careta para ele. Um dia, o cardeal ordenou sua presença em uma curta viagem ao campo, mas Pedro, que não gostava do campo, fugiu e passou o dia vagando pela cidade. Com a chegada da noite, veio a perspectiva de uma surra do mestre dos pajens, então, lembrando oportunamente que havia prometido a um amigo visitar Inácio quando estivesse em Roma, o fugitivo bateu à porta da casa dos jesuítas e encontrou-se frente a frente com Loyola no limiar. Os dois se entenderam imediatamente, e ao explicar a situação ao seu novo amigo, Inácio ofereceu-lhe uma cama e prometeu interceder por ele no dia seguinte. O cardeal apenas riu, pois Pedro era um favorito geral, e disse-lhes para enviá-lo de volta, mas uma nova complicação tinha surgido. Pedro não queria voltar. Ele gostava de Inácio, ele gostava dos padres, eles se adequavam a ele ia ficar, ele seria também um jesuíta. Nenhuma persuasão conseguia fazê-lo mudar de ideia, e no final, com o consentimento de sua família, Inácio o manteve. Então começou um noviciado como certamente nenhuma casa religiosa tinha visto antes. Não foi em um dia, nem mesmo em um ano, que a natureza imprudente e teimosa de Ribadeneira iria aprender a força que vem do autocontrole. As travessuras que ele fazia eram intermináveis, o barulho que ele fazia era incomparável. O mestre de noviços reclamava repetidamente que o menino nunca faria nada de bom. Somente Inácio via todas as possibilidades que estavam escondidas sob a natureza selvagem e indomada. Tal personagem seria forte para o bem ou para o mal. Aqui não havia nenhuma nulidade, mas Inácio não gostava de nulidades. Se Pedro viver, ele dizia, ele fará grandes coisas para Deus.
O amor e a admiração de Ribadeneira por seu mestre eram ilimitados, e ele fazia o seu melhor para agradá-lo, embora nem sempre obtivesse sucesso. Aos poucos, com uma paciência perseverante, Inácio o levou a fazer os exercícios espirituais. Depois disso, as coisas melhoraram, embora 2 anos depois, quando o menino foi enviado para a Universidade de Paris, pudéssemos vislumbrar o antigo espírito travesso ainda vivo. O pequeno grupo se hospedou por uma noite no hospital em Viterbo. Aqui, Pedro se divertiu com uma viagem de descoberta que terminou na igreja. Subindo ao púlpito, ele se fez passar como se estivesse dirigindo uma congregação imaginária, enquanto o velho sacristão, que estava varrendo em um canto, prontamente começou a tocar o sino. Era a hora de um sermão, as pessoas se aglomeraram. Mas quem vai pregar? Perguntou Pedro, um pouco surpreso. Você, é claro, respondeu o sacristão. Aqui estava um problema. Felizmente, o noviço não era tímido. Algumas semanas antes, ele havia sido obrigado, como todos os noviços na sociedade, a pregar um sermão de teste perante a comunidade. Felizmente, ele se lembrou e o realizou da melhor maneira possível, embora, uma vez que o desafio havia passado, ele não estivesse nada triste em escapar. Mas não foi tão rápido assim. Ele foi interceptado por um homem idoso que tinha guardado rancor contra um vizinho por anos. Ele disse que o sermão tinha feito bem a ele queria se confessar. Pedro chamou um de seus companheiros, que era padre, e se parabenizou por sua brincadeira não ter tido um desfecho pior. A profecia de Inácio se cumpriu. O jovem Pedro, com suas brincadeiras, se tornou, nos anos seguintes, um soldado fiel de Cristo, e um dos escritores mais famosos da sociedade. Capítulo 8. O general e seu exército. A Companhia de Jesus agora havia assumido sua posição entre os regulares da Igreja. Era uma ordem religiosa, recentemente aprovada pelo Papa, da qual Inácio tinha sido eleito geral vitalício por unanimidade na sociedade, exceto pelo seu próprio voto. Falhando completamente em convencer seus companheiros, com o protesto de que qualquer um deles teria sido um melhor geral do que ele mesmo, ele prosseguiu inaugurando a nova honra trabalhando por uma semana na cozinha. Agora era hora de olhar para fora e ver o que podia ser feito por Deus. Até então, as ordens religiosas haviam se preocupado principalmente com missões para o povo. Isso não seria negligenciado, mas Inácio não podia deixar de perceber que até agora, pouco havia sido feito por aqueles de uma posição mais alta. Seu apostolado nas universidades havia sido frutífero, aqui a sociedade, cujos membros eram em grande parte como Inácio, vindos das classes altas, estava destinada a influenciar fortemente a vida intelectual do mundo. Os humanistas do Renascimento, que afirmavam que piedade e aprendizado dificilmente poderiam coexistir, encontrariam homens tão eruditos e cultos quanto eles próprios, fortes e firmes na fé. Os reformadores, que alegavam a mundanidade do clero, como motivo para abandonar o credo de seus pais, encontrariam sacerdotes e professores religiosos, cuja santidade e simplicidade de vida colocavam as deles completamente no ridículo. 2 a 2, o pequeno exército partiu novamente, desta vez para os centros de infidelidade. Siena, Parma, Worms, Regensburg, Innsbruck, Viena, em sequência, sentiram sua influência. Colégios foram fundados em todos os lugares, para a formação secular e religiosa de meninos e jovens, pois ninguém sabia melhor do que Inácio a importância de uma educação sábia e completa, para a geração que estava surgindo. O ano de 1541 viu o nascimento da primeira grande empreitada missionária da Companhia de Jesus aos pagãos. O rei de Portugal, Dom João III, que possuía grandes territórios nas Índias, estava buscando homens para pregar o cristianismo aos nativos da Índia. A nova companhia foi recomendada a ele, como provável fornecedora do que ele precisava, e a tão desejada oportunidade de Inácio de pregar aos pagãos, finalmente estava ao seu alcance. Ele teria gostado de liderar o pequeno grupo ele mesmo, mas sua saúde debilitada, e a idade avançada o impediram. Bobadilla e Rodrigues foram oferecidos para a missão, mas Bobadilla estava sofrendo de reumatismo, e não estava apto para a viagem. Inácio voltou-se para Francisco Xavier, que havia trabalhado em Bolonha, com o zelo e a doçura combinados, que fizeram com que seu apostolado fosse tão frutífero em casa, quanto seria mais tarde em terras pagãs.
Deus quer usar você para esta missão, disse Inácio. Padre, estou pronto, foi a resposta. O equipamento do futuro apóstolo das Índias consistia de uma batina velha e gasta, cuidadosamente remendada por suas próprias mãos, e um breviário. Inácio, que estava doente na época, e usando uma roupa mais quente do que o normal, tirou sua própria roupa e a enrolou em volta de Francisco. No dia seguinte, a pequena comitiva partiu. Durante a viagem, o almirante quis que os jesuítas jantassem com ele em sua própria mesa, mas eles recusaram, então ele teve que se contentar em enviar parte do que era servido para seu próprio uso. Francisco distribuiu o alimento entre os pobres doentes a bordo, que ele havia reunido, em sua própria cabine, para cuidar deles. Os restos deixados pelos passageiros foram considerados bons o suficiente pelos missionários. Não é este o lugar para contar sobre os trabalhos de Francisco na Índia. Ele morreu como viveu, em meio a dificuldades e perigos, tendo convertido milhares ao conhecimento e amor de Cristo. Inácio havia agora passado dos 50 anos. As austeridades dos dias anteriores tinham afetado severamente sua saúde, de forma que, mais sábio pela experiência, ele observava cuidadosamente para que seus companheiros mais jovens não ultrapassassem suas forças nessas questões. A túnica de pano grosseiro de Manresa havia sido descartada há muito tempo, pois não era adequada para o trabalho da companhia. Os jesuítas deveriam estar limpos e arrumados, embora a pobreza fosse estritamente observada. Inácio concordava com sua grande compatriota, Santa Teresa, em sua aversão à negligência e sujeira. No entanto, ele consertaria os rasgos em suas vestimentas cuidadosa e amorosamente, dizendo: "Esses são os trajes do meu Senhor." Sua aversão a qualquer coisa que parecesse falsidade ou engano era igualmente forte. Ele considerava tais coisas, costumava dizer, indignas de um homem bem-nascido e educado, e ainda mais indignas de um cristão. Ele se esforçava para impressionar em seus filhos a nobreza de qualquer tipo de trabalho que fosse feito para Deus, desde o trabalho do irmão na cozinha, até o do pregador na igreja. "Para quem você está trabalhando?" ele perguntou um dia a um irmão leigo, que estava varrendo de forma muito desanimada. "Para Deus", foi a resposta. "Então você merece uma boa penitência", respondeu o superior geral severamente. "Se você estivesse trabalhando para os homens, não importaria tanto, mas o trabalho para Deus deve ser feito melhor do que isso." A vida de Jesus deveria ser o exemplo deles, dizia a regra jesuíta. O pecador deveria ser amado por todos na companhia. Nunca deveriam negligenciar uma oportunidade de fazer o bem, mas se Deus se agradasse de realizar grandes coisas por meio deles, deveriam se considerar como nada. A oração e a humildade seriam a espinha dorsal de sua vida espiritual, e os estudos deveriam ser profundos e minuciosos. O geral exigia, além disso, uma obediência muito perfeita de seus homens. Sua experiência como soldado tinha lhe ensinado que nisso reside toda a força de um exército. Não cabe a eles questionar o porquê, apenas cumprir ou morrer, é verdadeiro heroísmo, e Inácio sabia disso. Há uma profunda sabedoria na verdade de que aquele que domina o próprio espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. Uma das principais características da companhia seria a disciplina perfeita. Sua organização seria a de um exército. Aos 60 anos de idade, Inácio declarou que o menor sinal do Papa o faria embarcar no primeiro navio do porto, rumo a qualquer destino do mundo. "Isso não seria muito prudente", observou um nobre que estava presente. "Prudência, meu senhor", disse o herói de Pamplona, "é a virtude daqueles que comandam, não daqueles que obedecem." Ele exigia de seus homens uma dedicação a si mesmos que considerasse nada impossível que lhes fosse ordenado. Todos os grandes generais têm exigido o mesmo, e tem sido um dos segredos de seu sucesso. Para homens de espírito amotinado e descontente, o santo não tinha uso. Esse não era o material do qual os soldados de Cristo seriam feitos. Reclamar das ordens dadas era uma atitude ruim. Certa vez, foi relatado a ele que um noviço, que estava descontente com algo que lhe tinha sido ordenado, estava falando por aí que deixaria a companhia no dia seguinte. "Isso ele não fará", disse Inácio, "ele irá embora esta noite." E ele foi embora naquela noite. Por outro lado, ele estava cheio de compaixão pelas dificuldades de naturezas impetuosas, e de temperamento quente. Ele gostava delas e acreditava, como no caso de Ribadeneira,
que uma vez obtido o autocontrole, muitas vezes iriam mais longe, e realizar um trabalho melhor para Deus, do que seus irmãos mais gentis. Conquiste a si mesmo, ele costumava repetir para essas pessoas explosivas, encorajando e ajudando-as nos momentos de dificuldade, e muitos deviam sua perseverança à sua compreensiva simpatia. Outra grande característica de Inácio era o seu cuidado terno pelos doentes. Ele costumava dizer que acreditava que Deus havia enviado tantas doenças a ele, para que pudesse ajudar e simpatizar com os outros. Se alguém estivesse doente na casa, ele os visitaria frequentemente, vigiando-os, se fosse necessário, durante a noite, fazendo suas camas e cuidando deles em todas as coisas, com o cuidado de um pai. Ele escrevia cartas gentis para aqueles seus filhos que estavam doentes em outras terras. Se alguma comida especial fosse pedida para um enfermo, Inácio insistia que ele a teria, mesmo que a comunidade tivesse que jantar apenas pão, em consequência, ou mendigar sua comida nas ruas. Suportar aflições por amor a Cristo, ele costumava dizer, era o maior ganho, e amar a Deus com todo o coração, toda a alma e toda a vontade, o maior bem. Ele tinha um grande amor por plantas e flores, e toda aquela beleza do mundo exterior, tão sugestiva para mentes puras e pensativas, da beleza que é eterna. Para ele, de fato, a terra estava repleta de céu, e cada arbusto comum incendiado por Deus. Um amigo que o conhecia bem o descreveu assim: a sua aparência parecia fazer com que todos que o vissem ficassem melhores, e assim reprovava toda mesquinhez e maldade, que ninguém com uma consciência culpada poderia olhar para ele nos olhos. Em sua chegada a Roma, Inácio havia feito um voto, de não aceitar para si, nem para seus companheiros, honras nem dignidades. Mas o sucesso de seus filhos em seu trabalho apostólico parecia ser um obstáculo para essa determinação. Uma e outra vez, um ou outro membro da sociedade seria proposto por príncipes ou governantes para um bispado, e isso era especialmente o caso na Alemanha. O voto era de não aceitar honras, a menos que fosse por comando direto do Papa, e agora reis e rainhas apelavam ao Vigário de Cristo, para compelir os relutantes padres a se submeterem. Inácio estava alarmado e ele mesmo apelou ao Papa. Seria um perigo para o próprio espírito da companhia. As outras ordens na igreja, argumentava o velho soldado, eram como esquadrões de couraceiros, cujo dever era permanecer firmes em seus lugares designados e enfrentar o inimigo. Para eles, tais honras eram adequadas. Mas a Companhia de Jesus era um corpo de cavalaria leve, sempre pronto para ir em qualquer direção, em formação de escaramuça ao sinal do Vigário de Cristo. Não estava em sua natureza ficar fixa em um só lugar. Esta é a primeira vez que ouço tal petição, disse o Papa, mas cedeu. No entanto, o perigo estava prestes a surgir novamente mais tarde. O leitor lembra do encontro de Inácio, a caminho da prisão em Alcalá, com o jovem Francisco Borgia, filho do Duque de Gandia. O mundo havia prosperado com Borgia desde o encontro, ele havia ganhado fama para si mesmo no campo de batalha, casado com a mulher de seu coração, e era o amigo e confidente confiável do imperador Carlos V. Com a morte da imperatriz Isabela, ele foi escolhido para acompanhar o cortejo fúnebre até Granada, e identificar o corpo quando chegou lá. O caixão foi aberto, e Francisco se deparou com os restos da bela mulher que ele conhecia tão bem. A morte havia feito terríveis estragos naqueles traços bonitos, e a visão causou uma profunda impressão em Borgia, sobre a futilidade das coisas deste mundo, levando-o a decidir, assim que possível, entrar para a vida religiosa. Pouco depois, sua amada esposa faleceu, e Francisco Borgia foi admitido na Companhia de Jesus. O evento causou grande agitação na Espanha, e o imperador escreveu ao Papa, solicitando que seu amigo fosse nomeado cardeal. Borgia fugiu de Roma para evitar a indesejada dignidade, e Inácio novamente apelou ao Vigário de Cristo por proteção. Ficou acordado que, para agradar ao imperador, o chapéu seria oferecido, mas, na recusa de Francisco, o assunto seria encerrado, e Inácio respirou aliviado. A missão deste novo filho da companhia seria na Espanha. Lá, sua grande influência fez muito pelos jesuítas. Foram construídos colégios e igrejas, e a obra de evangelização avançou muito. Após a morte de Lainez, que sucedeu Inácio, São Francisco Borgia foi nomeado geral da Companhia de Jesus, que ele governou com santidade e sabedoria, sendo comparável apenas ao grande fundador.
Capítulo 9. Ad maiorem Dei gloriam. Já vimos como, mesmo nos dias da vida universitária de Inácio em Alcalá e Paris, os homens não encontravam outra explicação para sua extraordinária influência sobre os outros, senão a de feitiçaria. No século XVI, a bruxaria e o encantamento eram acreditados por muitos homens educados, e qualquer coisa extraordinária era atribuída a tais práticas. Mas a crença em feitiçaria desapareceria, e a influência dos jesuítas permaneceria. A astúcia e a sagacidade dos filhos de Santo Inácio, diziam seus inimigos, explicavam tudo. O fato de que a astúcia e a sagacidade não produziam o mesmo efeito, quando empregadas por outras pessoas, não era considerado digno de nota. As artimanhas da Companhia de Jesus tinham, de fato, uma raiz mais profunda do que o mundo suspeitava, e eles as aprenderam de um mestre maior do que Inácio próprio. Quando o mestre, cujo nome era uma honra para eles, fez sua morada entre os homens, dizia-se dele, com desprezo, que ele comia e bebia com publicanos e pecadores. O nome amigo dos pecadores deve ter sido, de fato, querido ao coração de Cristo, mas não deixou de ser usado por seus inimigos, como um termo de reprovação. São Paulo, o grande apóstolo dos gentios, estava apenas seguindo os passos de seu Senhor quando disse: "Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar a todos." Aí reside o segredo do poder da Companhia de Jesus, que tem sido tão incompreendido e deturpado. Uma santidade, que se afasta da multidão errante, pode ser respeitada e temida, mas não será amada nem seguida. Inácio nunca se cansou de enfatizar, para seus filhos em Cristo, a necessidade de uma caridade ampla e compreensiva, ao lidar com os homens, para quem, mesmo que estejam vivendo no erro ou no pecado, se encontraria tanta desculpa, quanto eles mesmos encontrariam, em caso semelhante. Lá vai Carlos Wesley, se não fosse pela graça de Deus, disse o famoso pregador protestante ao ver um criminoso indo para a execução. O sentimento é o de todos os homens honestos que se conhecem. Eu entro pela porta deles, mas tomo cuidado para fazê-los sair pela minha, disse São Francisco Xavier, ou em outras palavras, eu me interesso pelo que os interessa para levá-los a se interessarem pelas coisas de Deus. Era uma artimanha que ele havia aprendido de seu mestre, Cristo, assim como de seu pai, Inácio. Você pode se lembrar de Ortiz, o antigo inimigo de Loyola, que mais tarde se tornou um de seus amigos mais fiéis. Ele decidiu, quando em Roma, fazer os exercícios sob a direção do santo, e por um tempo tudo correu bem. Mas Ortiz não estava acostumado à solidão da oração, e a solidão afetou seu ânimo. Ele estava quase desistindo quando Inácio entrou e, ao perceber imediatamente como as coisas estavam indo, perguntou se ele se lembrava da dança nacional. Ortiz, assim como Inácio, era espanhol, e se assemelhava a todos os seus conterrâneos em seu amor pela dança, ele se animou um pouco com a pergunta e esqueceu de ficar deprimido. Então o santo, usando toda a habilidade de sua juventude, dançou para a maior glória de Deus, para a alegria e entusiasmo de seu retiro. Ortiz tomou coragem, e decidiu continuar com os exercícios. Ele perseverou até o fim e saiu, dizendo ter aprendido mais teologia em 4 semanas, do que havia ensinado em toda a sua vida, mesmo sendo um doutor. Quando Inácio estava em Paris, ele foi um dia visitar um doutor em teologia francês, mais conhecido como jogador do que como teólogo. O francês, meio brincando, convidou seu convidado para uma partida de bilhar, convite que, talvez um pouco surpreso, o visitante aceitou. Mas, disse Inácio, você está acostumado a jogar por dinheiro, e eu não tenho nenhum, portanto, vou fazer uma proposta. Se você ganhar, serei seu servo por 1 mês, se eu vencer, você estará à minha disposição pelo mesmo tempo, e eu prometo que será para o seu benefício. A ideia agradou ao jogador, o risco também não seria grande. Inácio não poderia ser um bom jogador, o francês achava que estava seguro. Mas ele não havia contado com seu anfitrião, o espanhol ganhou e imediatamente exigiu sua aposta. O médico teria que fazer os exercícios espirituais ali mesmo, sob sua direção. Não havia outra opção, o retiro relutante começou os exercícios. As orações do santo e do pecador juntos fizeram o seu trabalho, e, dessa forma estranha, outra alma foi ganha de uma vida de pecado, para o serviço de Deus. Dessa forma, Inácio interessava-se por tudo o que dizia respeito àqueles com quem entrava em contato. Ele conversaria sobre a guerra com o soldado, sobre o comércio com o comerciante, sobre o trabalho com o pobre. No entanto, todos os que falavam com ele sentiam-se melhores após o encontro.
Nos primeiros dias em Veneza, Inácio e seus companheiros batizaram e acolheram, em sua casa, um jovem judeu que desejava se tornar cristão. Seu irmão mais velho, ao saber da conversão, perseguiu o rapaz até Veneza e o encontrou em seu esconderijo. Em estado de grande indignação, ele confrontou os padres, que o receberam com caridade, e o convidaram a ficar sob seu teto, para que pudesse conversar melhor com seu irmão. À noite, de acordo com o costume da casa, eles lavaram os pés do irmão mais velho, e tocaram seu coração com sua bondade, de modo que ele também abraçou a fé em seu devido tempo. Mais tarde, ele se tornou um missionário no Oriente, onde seu conhecimento das línguas orientais o tornou um trabalhador valioso. Mais tarde, quando a companhia foi estabelecida em Roma, um jovem luterano, conhecido por sua eloquência, veio pregar na cidade, e foi preso e aprisionado por negar as doutrinas da igreja. Inácio intercedeu pelo delinquente, e pediu que ele fosse autorizado a ir até eles, para que pudessem tentar ajudá-lo. O pedido foi concedido, e o convidado relutante, muito na defensiva, e determinado a não ser influenciado por nada do que seus anfitriões pudessem dizer, aguardava o momento do ataque. Mas o ataque não veio, ele foi tratado por todos na casa com a maior consideração e caridade, e todas as questões doutrinárias foram cuidadosamente evitadas. Um mês ou dois depois, ele se reconciliou com a igreja. Sabíamos que você seria convertido pelos argumentos deles, disseram seus amigos com desprezo, quando ele deixou Roma. Seus argumentos não me converteram, respondeu o jovem, foi a forma como eles vivem. Homens que vivem assim, eu disse a mim mesmo, devem ter a verdade com eles. O primeiro reitor da casa em Alcalá foi Francisco de Villanueva, que, assim como Favre, era filho de camponeses pobres e ignorantes. Inácio costumava dizer do noviço humilde e inteligente, que ele tinha coragem suficiente para qualquer coisa, e que ficaria feliz em ter 20 como ele na companhia. Em Alcalá, apesar do fato de sua sabedoria e santidade atrair homens de alta posição, em busca de conselhos e orientação, seu trabalho favorito era ajudar na cozinha, o que ele declarava ser o lugar certo para alguém como ele. Villanueva tinha um amigo, Pedro de Aragão, um monge do convento de Tendilha, a poucas milhas de Alcalá, que, cedendo à persuasão do jesuíta, fez os exercícios sob sua direção. O benefício que ele obteve foi tão grande que, ao retornar ao mosteiro, ele aconselhou todos os irmãos a seguirem seu exemplo, mas a proposta foi tratada com desprezo. Eles haviam envelhecido na religião, responderam, e não tinham nada a aprender com um jovem religioso e uma nova ordem. Apenas um, movido mais pelo espírito de contradição do que por qualquer outra coisa, resolveu dar o passo, e sua resolução foi recebida com bastantes brincadeiras. Este era um velho soldado de temperamento irritadiço e temperamento incerto, que só era mantido na casa, por causa das grandes somas de dinheiro que havia doado. Este candidato pouco promissor partiu para Alcalá com uma atitude pouco humilde, e pediu para ver o reitor. Mas quando foi confrontado por Villanueva, com atitude hesitante, vestindo uma batina velha remendada, seu desprezo não teve limites, e ele quase retornou para casa imediatamente. Uma resposta amável, no entanto, acalma a ira, e um pouco pacificado pela graciosa caridade com que seus comentários pouco educados foram recebidos, ele concordou em ficar à noite. E no dia seguinte consentiu em começar seu retiro. No caso dele, as 4 semanas de exercícios tiveram que ser consideravelmente prolongadas, mas o velho nobre perseverou, e quando finalmente retornou ao seu mosteiro, o monge, altivo e de temperamento violento, havia se tornado gentil e humilde. Seus irmãos, em profunda admiração, esperaram para ver quanto tempo a transformação duraria, mas embora a luta fosse às vezes aparente, a mudança foi completa e duradoura. Todos eles resolveram tomar os meios para efetuar uma mudança semelhante em si mesmos, e fizeram os exercícios com grande benefício. Foi esse desejo de fazer tudo para a maior glória de Deus, e ser tudo para todos os homens, que levou os missionários jesuítas para a China e Japão a adotar os costumes, e até mesmo a vestimenta dos nativos. Vivendo assim no centro de seu rebanho, fazendo seus interesses como próprios, eles levariam os homens quase imperceptivelmente a Deus, e assim mudariam a face da terra. Foi a realização do lema de vida de seu grande fundador, Ad Maiorem Dei Gloriam. Para a maior glória de Deus. Capítulo 10. A última batalha. No ano de 1548, o há muito adiado Concílio de Trento,
tão ardentemente desejado por todos os leais amantes da Igreja, realizou sua primeira assembleia. Seu objetivo era a definição das doutrinas que haviam sido atacadas pelas seitas de Lutero e Calvino, e a renovação da vida interior da Igreja, por meio da reforma de certos abusos, que haviam se infiltrado, sem serem percebidos, durante os anos de relaxamento. O concílio foi realizado na Catedral de Trento, com 2 futuros papas, os cardeais Del Monte e Cervini, assistidos por um famoso inglês, o cardeal Pole, presidindo como legados papais. Todos os príncipes cristãos foram instados a enviar prelados de seus diferentes domínios para o concílio, e nada menos que 36 embaixadores, 11 arcebispos, 69 bispos, 7 gerais de ordens religiosas, e mais de 80 teólogos e doutores estavam presentes. Não era de se esperar que os membros da Companhia de Jesus, que não possuíam posição nem dignidade na Igreja, fizessem parte de uma assembleia tão ilustre. No entanto, na Alemanha, Bélgica e Áustria, os filhos de Santo Inácio foram escolhidos por príncipes e prelados como seus teólogos. O próprio Papa nomeou Salmeron e Laínez como teólogos papais, talvez um pouco para o temor de Inácio, pois Salmeron tinha apenas 30 anos, e parecia absurdamente jovem, enquanto Laínez tinha apenas alguns anos a mais. É verdade que ambos foram cuidadosamente treinados, eruditos e eloquentes, no entanto, a responsabilidade era grande. O geral estabeleceu cuidadosas regras para a sua conduta. Eles deveriam expor os argumentos de ambos os lados de uma questão, evitar palavras duras ou ofensivas, e falar com calma, paz e modéstia. Em tudo o que fizessem no concílio e fora dele, seu único motivo seria a glória de Deus, e o objetivo da Igreja. Eles também não estariam livres das regras dos jesuítas de visitar hospitais, pregar aos pobres e ensinar o catecismo às crianças, devido aos seus deveres onerosos. Com essas injunções, ele abençoou a ambos e os enviou em nome de Cristo. Foi a influência do próprio Inácio que emanaria de seus filhos, e seu espírito que falaria por meio deles. A assembleia na catedral era realmente magnífica, e digna do pincel do grande pintor Tiziano. As vestes escarlates dos cardeais, as mitras douradas e o roxo dos bispos, o branco, marrom e cinza dos hábitos dos frades, misturados com o preto dos monges beneditinos e do clero secular, formavam uma rica harmonia de cores. O teto abobadado e as colunas estriadas da catedral criavam um fundo, ao mesmo tempo sombrio e rico. Entre todo esse esplendor, as batas remendadas dos teólogos do Papa causaram algum comentário. Vários membros do clero chegaram a dizer que não era respeitoso aparecer, em uma assembleia tão importante, com vestimentas tão humildes. Laínez e Salmeron, portanto, aceitaram as novas batas fornecidas pelos seus compatriotas, mas tiveram o cuidado de usá-las apenas durante as sessões do concílio. Não demorou muito para que os presentes vissem a sabedoria da escolha do Papa. Os discursos de Salmeron receberam admiração geral, mas quando Laínez se levantou para falar, a admiração e entusiasmo foram incontidos, pois seu conhecimento era igualado apenas pela sua extraordinária memória. Em seu discurso sobre a Santíssima Eucaristia, ele citou de cor 36 doutores da Igreja, cujas obras ele conhecia profundamente, e quando lhe perguntaram, com surpresa, se ele havia lido todas as obras de um desses autores, mesmo sendo volumosas, ele respondeu, viu-as reli e li novamente. Devido aos seus argumentos convincentes e irrefutáveis, os melhores teólogos aceitaram sua decisão como final. Normalmente, os oradores presentes raramente tinham permissão para falar por 1 hora seguida, mas a Laínez foi permitido falar por 3 horas, e ninguém se cansava de ouvi-lo. Sua tarefa era recapitular as discussões no final do dia, e como sua voz era fraca, um lugar especial foi reservado para ele no meio dos bispos. O concílio foi interrompido várias vezes, mas Laínez permaneceu até o fim como uma das suas maiores estrelas, e o comentário de um eclesiástico presente, de que estava feliz por viver em uma época em que poderia ouvir homens tão eruditos quanto virtuosos, expressou os sentimentos de muitos outros. No ano de 1555, o Colégio Alemão foi fundado em Roma e prosperou, assim como o Colégio Romano sob a administração dos jesuítas.
Um dos sonhos do coração de Inácio havia sido o treinamento mais cuidadoso de jovens destinados ao sacerdócio, e isso agora foi cumprido. A fundação desses dois colégios foi sua maior obra. O Colégio Romano havia sido iniciado com doações de várias pessoas, entre elas Francisco de Borja, o Duque de Gandia. O Papa concedeu-lhe o privilégio de universidade, e em 1555 tinha 200 alunos vindos de todas as partes do mundo. Os professores eram jesuítas, escolhidos entre os homens mais eruditos da sociedade. As aulas eram frequentadas por estudantes de 14 colégios em Roma, bem como pelos próprios jesuítas que estavam passando por seu treinamento. Inácio mostrava o maior interesse em seu progresso, e organizava disputas públicas, de tempos em tempos entre os estudantes, para as quais convidava cardeais e teólogos distinguidos. Entre seus alunos estavam 7 papas e muitos santos. O colégio alemão foi fundado para elevar o nível do clero alemão, que muitas vezes era ignorante e carente de zelo pelas almas. Nosso velho amigo Ribadeneira foi um dos primeiros professores. O ano de 1552 viu a morte de Francisco Xavier, o mais santo e talentoso dos filhos de Inácio. Após um longo e bem-sucedido apostolado na Índia, ele decidiu pregar a fé aos nativos da China. Embarcando em Malaca, ele desembarcou na ilha de Sancian, uma rocha desolada ao largo da costa chinesa. Ao chegar, foi atacado por uma febre violenta e logo estava à beira da morte. Sozinho e abandonado pela tripulação do navio em que havia navegado, o homem que havia convertido nações e reinos a Cristo, ficou exposto ao sol escaldante do dia e aos ventos cortantes da noite, sem lar e como um errante na terra. Um convertido chinês, em companhia de um comerciante português que acabara de desembarcar na ilha, descobriu o santo deitado no chão, com seu crucifixo apertado em seu peito, murmurando, mesmo no delírio da febre, as palavras que ao longo de sua vida estiveram mais frequentemente em seus lábios: "Meu Deus e meu tudo." Eles o levaram para uma pequena cabana e cuidaram dele ao seu lado, até que, com palavras de amor e confiança, ele levantou seu rosto radiante aos céus, e passou para a presença do Senhor, a quem havia servido fielmente. Por muitos anos depois, os navios que passavam pela ilha de Sancian baixavam suas bandeiras, e saudavam o local onde o apóstolo da Índia respirou pela última vez. Inácio agora tinha mais de 60 anos, e estava tão fraco de corpo, que sabia que seus dias estavam contados. A perspectiva de uma morte rápida o enchia de alegria. A luz do outro mundo já brilhava em seus olhos, seu rosto era, como seus filhos costumavam dizer, um rosto para o paraíso. Tão desgastado estava ele pelo jejum e penitência, juntamente com a saúde constantemente debilitada, que parecia um milagre ter vivido tanto tempo. No entanto, ele não se pouparia em nada, cumprindo suas obrigações diárias, apesar da fraqueza e da fadiga. Seu quarto era pobre, e o pouco mobiliário que havia nele era da descrição mais simples. Sua biblioteca consistia apenas da Bíblia, do breviário e da Imitação de Cristo. Seu coração estava com Deus, mesmo quando estava trabalhando, e ele constantemente levantava os olhos ao céu, como se buscasse descanso por um momento na presença de seu Senhor. Aquela face brilhante, radiante com beleza divina, como disse o cardeal arcebispo de Toledo, causava uma profunda impressão de santidade em todos os que a viam. Foi nessa época, que ele comentou a um amigo, que os 3 desejos de seu coração haviam sido concedidos. Sua ordem foi oficialmente reconhecida pelo Papa. O livro dos exercícios espirituais só foi aprovado, e as constituições completadas e observadas pela sociedade em todo o mundo. Aqueles que o ouviram adivinharam o que ele queria dizer. Era hora de ele dizer seu nunc dimittis, ou sua vida estava chegando ao fim. No entanto, seu interesse e zelo pelas almas nunca diminuíram. Pouco tempo antes de sua morte, ele ouviu que, durante o Carnaval de Macerata, uma peça de teatro seria apresentada que poderia prejudicar os jovens.
Os padres da Companhia de Jesus, então, ordenaram a exposição do Santíssimo Sacramento durante 3 dias, com o resultado de que as pessoas se dirigiram à igreja e desistiram da peça. Inácio ficou tão satisfeito com essa ideia, que ordenou que a devoção das 40 horas fosse realizada em todas as casas da companhia durante o carnaval. Essa prática se estendeu posteriormente para toda a igreja. No entanto, sua saúde estava rapidamente piorando. Durante os dias quentes de verão de 1556, ele se retirou para a casa de campo da companhia, fora das muralhas de Roma, mas logo retornou à cidade para estar com seus amados filhos. Vários padres da casa estavam doentes, entre eles Laínes. Inácio tinha uma febre leve, mas estava doente há tanto tempo, que não se temia nenhum perigo imediato, e de fato, alguns dos pacientes pareciam estar em pior estado do que ele. Em uma tarde, ele mandou chamar o padre Polanco, e pediu a ele que fosse à Basílica de São Pedro, para contar ao Papa que ele estava próximo do fim, e para suplicar suas orações e bênçãos. Polanco respondeu que o médico tinha insistido que Inácio não corria perigo, e que esperavam que Deus o preservasse para a companhia por muitos anos ainda. "Você se sente tão mal assim?" perguntou Polanco. "Tão mal", respondeu o santo, "que nada resta para mim senão entregar minha alma a Deus." Ainda assim, Polanco afirmou que ele estava enganado. Ele pediu se poderia esperar 1 dia ou 2 antes de transmitir a mensagem, pois tinha cartas importantes para escrever para a Espanha, e queria pegar o correio. Inácio respondeu, com anseio, que preferiria que fosse feito imediatamente, mas Polanco deveria fazer o que achasse melhor. Mais uma vez, este último suplicou ao médico, que lhe dissesse se Inácio estava em perigo de morte. "Não consigo definir hoje", foi a resposta, "e eu vou te contar amanhã." Polanco decidiu esperar. Naquela noite, o santo parecia melhor, jantou como de costume, e conversou animadamente com aqueles que estavam com ele. O enfermeiro que o vigiava durante a noite, relatou que ele ficou inquieto até a meia-noite, mas depois ficou calmo, murmurando apenas uma curta oração de tempos em tempos. Ao amanhecer, os médicos chegaram. Encontraram-no fraco, mas sem ideia de que o fim estava próximo. "Deem-lhe algum alimento fortificante", ordenaram, mas enquanto o enfermeiro estava preparando-o, um dos padres, que havia acabado de entrar, viu que o santo estava à beira da morte. Ele foi chamar os outros, mas antes de retornar, Inácio já não estava mais vivo. Ele tinha partido em paz e tranquilidade, com o santo nome em seus lábios. Seus filhos choraram pela perda do pai com corações angustiados, mas acreditavam firmemente que ele continuaria a guiar e interceder por sua sociedade no céu. Laínes, que ainda estava doente e incapaz de se levantar da cama, leu a triste verdade nos rostos daqueles ao seu redor. Ele implorou a Deus que também o levasse, e suplicou ao santo que obtivesse essa graça por suas orações. Mas essa não era a vontade de Deus. Laínes se recuperou e foi eleito superior geral em substituição ao seu amado pai. Ainda na morte repousava aquele grande coração, que havia renunciado a todos os sonhos de glória terrena por amor ao crucificado, para abraçar uma vida de pobreza e sofrimento. A grande inteligência, que havia organizado um exército que lutaria nas batalhas de Cristo em todos os países do mundo, estava frente a frente com a sabedoria eterna. "Soldado, descansa, tua guerra acabou, dorme o sono que não conhece despertar." Ele lutou a boa luta e venceu. Daqui em diante, estava reservada para ele uma coroa de glória. Inácio foi beatificado pelo Papa Paulo V no ano de 1609, e canonizado pela Igreja pelo Papa Gregório XV em 1622. A prosperidade de sua ordem, pois ela prosperou apesar da perseguição e calúnia, se deve ao fato de que as qualidades de seu santo fundador continuam sendo sua vida e alma até os dias de hoje. O exército de Santo Inácio sobreviveu aos exércitos da Espanha, e conquistou mais do que os de Cortés ou Pizarro. Capítulo 11. O legado.
frequentemente se comentava, durante a vida de Santo Inácio, que, se a companhia desfrutasse por algum tempo, o que era raro, de paz e prosperidade sem problemas, o geral ficaria ansioso e inquieto. Ele acreditava firmemente na verdade de que aquele a quem o Senhor ama, ele corrige e castiga como a um filho querido. A cruz era, para ele, o selo da aprovação divina em seu trabalho, e sem ela, ele temia que nem tudo estivesse bem. Conta-se que Inácio, saindo de sua oratória um dia, com um rosto radiante de alegria, foi abordado por Ribadeneira, que lhe perguntou: que graça Deus lhe concedeu, padre, para que você esteja tão feliz? Nosso Senhor, respondeu o santo, prometeu-me, em resposta às minhas fervorosas orações, que a companhia nunca ficará sem a cruz. Nunca uma promessa foi cumprida com tanta fidelidade. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, tornou-se algo comum para a companhia de Jesus, desde o momento em que passou a ser chamada de Jesus. O próprio título jesuíta era um termo de desprezo, originalmente dado aos filhos de Inácio por Calvino, que tinha suas razões para não gostar deles. O espírito com o qual o santo costumava enfrentar expressões abertas de inimizade, é deliciosamente mostrado em uma carta, endereçada a um cavalheiro, que lhe havia entregado uma carta abusiva de um frade espanhol: Senhor, por favor, diga ao fray Barbaran que, já que ele declara que gostaria que todos os nossos, que vivem entre Perpignan e Sevilha, sejam queimados como hereges, eu declaro e desejo que todos os seus amigos e conhecidos, não apenas entre Perpignan e Sevilha, mas todos aqueles que o mundo contém, sejam inflamados e incendiados pelo Espírito Santo, para que todos alcancem grande perfeição, e sejam muito distintos na glória de sua divina majestade. Portanto, diga-lhe também, que nossos assuntos estão sendo investigados perante o governador de Roma e o vigário de sua santidade, e que em breve uma sentença será proferida. Se ele tiver algo contra nós, convido-o a apresentá-lo, e prová-lo perante esses juízes. Pois eu preferiria, se culpado, pagar por isso, e sofrer por isso em minha própria pessoa, do que ver todos aqueles entre Perpignan e Sevilha sendo queimados. Assinado, Inácio. Mas é mais fácil lidar com um inimigo declarado, do que com um difamador secreto. A partir do relato da última ceia, é evidente que os apóstolos eram totalmente ignorantes da traição de Judas, mesmo que ele tivesse vivido com eles em íntima convivência. O pecado havia se infiltrado, a princípio quase imperceptivelmente, em seu coração, tomando gradualmente posse de todo o homem, até que, nas terríveis palavras do Evangelho, Satanás entrou nele. Na companhia de Jesus, como em todas as ordens religiosas, também houve traidores, homens que aos poucos cederam às tentações do maligno, até que seu verdadeiro caráter não pudesse mais ser escondido, e eles se revelaram em suas verdadeiras cores. Nada restou para essa companhia, com a qual eles já não tinham mais nada em comum, senão cortar o ramo podre da árvore, e expulsar o membro indigno. O mundo hesitaria, em aceitar como confiável, o testemunho de um funcionário demitido por má conduta contra a empresa que o demitiu, o depoimento de um empregado dispensado sem referências, seria recebido com cautela contra sua patroa. No entanto, o testemunho de alguém expulso da sociedade, tem sido sempre aceito por muitos, como inquestionavelmente justo e verdadeiro, não importa quão monstruosas sejam suas afirmações. Ele sabe mais sobre o assunto, e é em geral mais confiável do que o grupo que o expulsou. Ele viveu entre os jesuítas e os conhece, e sua expulsão é, claro, devida ao fato de ser um homem honesto e íntegro demais para uma comunidade como essa. Assim raciocinam os inimigos da sociedade. Homens como esses têm sido alguns dos mais amargos antagonistas e têm feito o máximo para manchar sua reputação. Esse foi o caso de Zaorowski, o inventor do Amonita Secreta ou a Ordens Secretas, um suposto código de instruções, conhecido apenas pelos superiores da sociedade, pelos quais eles são obrigados a enriquecer e exaltar sua ordem por quaisquer meios em seu poder, sejam eles justos ou fraudulentos. Dizem que quem atira piche, algum ficará grudado, e apesar de o relato do Amonita Secreta ter sido considerado falso, difamatório e calunioso pelos cardeais da Sagrada Congregação, ainda há pessoas que acreditam nisso até os dias atuais. No entanto, essa foi apenas a primeira de uma série de calúnias, que continuaram até os dias de hoje. Quem nunca ouviu a história de que um jesuíta é obrigado a obedecer seu superior, mesmo que seja ordenado a cometer um assassinato?
Agora, o voto de obediência de um jesuíta o vincula a fazer o que seu superior ordena, na medida em que essas ordens não impliquem em nada pecaminoso, contrário à lei de Deus ou às leis justas do Estado. Mas sempre há pessoas que sabem mais sobre as regras e costumes religiosos do que eles mesmos, e os preconceitos são difíceis de morrer. Que a sociedade dá permissão a seus membros, e até mesmo os encoraja a fazer o mal, para que o bem venha, é outra calúnia que ainda encontra muitos crentes, embora não entre aqueles familiarizados com o ensinamento da Igreja Católica, que diz que se um homem pudesse salvar o mundo inteiro cometendo um único pecado venial, seria errado fazê-lo. Ele mesmo, Inácio, enfrentaria todas essas calúnias, exceto acusações de heresia, com um silêncio determinado, e diria a seus irmãos que ignorar as calúnias era a melhor e mais sábia defesa. Retribuir o bem pelo mal, ou se isso não fosse possível, ignorar o mal, era o seu plano de ação em todos os casos, e ele viveu para ver a sabedoria disso. As vidas dos jesuítas, seus trabalhos, sua humildade, sua pobreza, sua paciência, são resposta suficiente. Que todo o nosso estudo seja ter uma intenção reta, não apenas em nosso estado de vida em geral, mas também em nossas ações particulares, propondo a nós mesmos, nada mais do que servir e agradar a Deus, e isso mais por amor e gratidão a Ele do que por medo de castigo ou esperança de recompensa. Este é o fim estabelecido diante da sociedade por seu santo fundador nas Constituições. Até que ponto esse fim foi alcançado, é conhecido por Deus. De todas as raças, de todas as nações, e em todos os climas, ainda assim, com um único objetivo, os filhos de Santo Inácio têm trabalhado na terra, com o ensinamento de seu pai em seus corações por quase 400 anos. Qual tem sido o resultado? A Companhia de Jesus conta em sua lista 13 santos canonizados, incontáveis mártires e muitos outros que foram nomeados bem-aventurado ou veneráveis pela Igreja. Entre estes, sem mencionar os gloriosos nomes de Francisco Xavier, Pedro Fabra e Francisco Borgia, com os quais já estamos familiarizados, devem ser contados o bem-aventurado Pedro Canísio, o brilhante discípulo de Favre, que trabalhou tanto e incansavelmente na Alemanha. São Luís Gonzaga e São Estanislau Kostka, jovens santos cujas belas vidas têm sido uma inspiração para muitos de sua própria idade. O bem-aventurado Edmundo Campion, nosso famoso mártir inglês, amado por todos, cujos talentos brilhantes conquistaram a admiração da Rainha Elizabeth, que mais tarde assinou sua sentença de morte. O bem-aventurado João Ogilvie, corajoso mártir escocês, cuja última palavra a caminho de sua cruel morte foi uma bênção em troca de uma maldição. São Pedro Claver, o escravo dos escravos, que passou sua vida cuidando das necessidades dos negros, em meio à sujeira e doença dos navios negreiros. O bem-aventurado Carlos Spínola, missionário no Japão, exposto por 3 anos aos raios escaldantes do sol em uma gaiola de madeira, em companhia de 20 ou 30 outros prisioneiros, e depois queimado vivo. O bem-aventurado João de Brito, perseguido pelos brahmanes pelas florestas da Índia, como uma fera selvagem, e finalmente capturado e decapitado, depois de ter convertido distritos inteiros a Cristo. São Francisco Regis, amante zeloso das almas e trabalhador incansável no vinhedo do Senhor. Venerável Claude de la Colombière, capelão da bela e infeliz rainha de Jaime II, e promotor da devoção ao Sagrado Coração. Padre de Ravignan, que, por sua pregação, trouxe os jovens da França da descrença que se seguiu à Revolução à fé em Cristo. Estes são apenas alguns dos nobres e ilustres nomes na lista da sociedade. E quanto a todos os incontáveis soldados anônimos do próprio exército de Deus? Aqueles cujos trabalhos foram abençoados mesmo que ocultos, cujos méritos são conhecidos apenas por seu Deus? Do seu lugar no céu, Inácio, o santo soldado de Cristo, olhando para baixo sobre seu exército, vê suas provações, seus sofrimentos, suas vitórias e seus trabalhos, e certamente diz: valeu!